Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast É Nós na Fita, hoje com a presença do nosso amigo Matheus. Vambora para mais um. Nosso amigo Dr. Thales Marçal, Gustavo Fernandes, advogado criminal e trabalhista. Tudo bem, doutores? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Matheus. Muito obrigado pelo convite para a gente participar do seu podcast Nós na Fita. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, para a gente poder bater um papo. Isso. Tá certo, Diego. Já cumprimentar o Matheus, cumprimentar você. O Matheus estou conhecendo hoje. É um prazer estar aqui. Matheus é o bonitão de Silvina. Desde o começo do podcast, quando você falou que tava com essa ideia, eu falei, vai virar, meu, porque o Diego é o resenha de Silvina. Falei, não tem como não virar o podcast. Não tem como não virar o podcast. Então, eu tô feliz de estar aqui, cara. Tô feliz de estar aqui. Acompanhei os primeiros... Os primeiros passos aí que vocês deram, as primeiras pessoas que vieram aqui. E, cara, vamos nesse barco aí que vai dar certo e bora. Vai virar vocês da Netflix. Primeiro eu quero agradecer vocês de coração, porque eu sei que a agenda de vocês é corrida, tá bom? Pra vocês tirar um tempinho pra vir aqui. Agora a pergunta cabe pros dois, irmão. Mas se você me ligasse e falasse, ó, eu cometi um crime, Pena. Na hora, quando você baixasse o telefone, eu já tava no seu pé. Ó, a pergunta é pros dois, certo? Bora. Os dois é advogado. Eu quero saber como que nasceu essa vontade de ser advogado, defender o direito da pessoa. Como que tudo começou, irmão? Primeiro, quem quiser falar pode começar aí. Bora, Thales Marçal. manda. O Thales Marçal gosta de conversar. Mano, ele gosta. Eu sempre assisti... Criminal, né, filho? Assisti novela, tinha uma novela chamada A Viagem. Eu não cheguei a assistir quando ela estava no auge, né? Vale a pena ver de novo. Eu tinha um advogado lá, que era o Antônio Fagundes, um grande ator. Ele fazia o doutor Otávio Jordão, um advogado criminalista. E vendo novela, filmes, despertou a vontade em mim, aos 9 anos de idade, de ser advogado. Thales. Ô, Thales, é o seguinte, um advogado criminal, certo? Vamos lá, fui preso. Ele sabe que eu sou criminoso, que eu fiz o crime, que eu cometi o crime. Aí ele vai lá, ele me defende. Ele me defende o Diego criminoso, ele defende meus direitos. Perante o povo, perante a lei, perante não sei o quê. Explica aí que eu não entendo. Vamos lá, Diego. Vamos dar um exemplo aqui que você cometeu um crime. Correto. Você cometeu um crime e você tem um direito da ampla defesa. Eu acho que o primeiro direito que o cidadão tem é de ser bem acusado e depois dele se defender, né? Isso é uma conquista grande no Estado Democrático de Direito. E o advogado, ele não defende o criminoso, ele defende o direito. O direito seja ali que esteja elencado no Código de Processo Penal, no Código Penal, na nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 1988. Hoje em dia, tem um certo pensamento dentro da sociedade de confundir o advogado com o cliente ou de confundir o advogado com o crime que o cliente cometeu. E, na verdade, você está ali defendendo o direito. Você está defendendo o direito que está elencado na Constituição Federal. Então, o advogado, ele não defende bandido. Ele não defende um criminoso. Ele defende os direitos que está previsto na legislação. Existe até uma luta grande entre os advogados, porque se criminalizou muito a advocacia criminal. Não é minha área, mas a gente sente, né, o que aconteceu em razão da mídia, em razão da opinião pública, de criminalizar o advogado que atua no direito penal. Você entendeu? fala assim, isso vamos supor, igualar o advogado ao criminoso. Ou até mesmo, através da opinião pública, entender que o advogado, de alguma forma, se beneficia da prática criminosa que, eventualmente, seu cliente cometeu. E quando, na verdade, o advogado criminalista está ali para defender, né, os direitos que, ainda que a pessoa seja culpada, ainda que ela seja confessa, ela tem direitos assegurados. E o advogado, né, no mister do exercício da profissão, vai lá para poder fazer valer esses direitos. Isso é lei. São os direitos fundamentais, constitucionais, que estão previstos na nossa Constituição. Porque tem situação assim, vamos supor, o cara foi lá e roubou. Aí ele mentiu pro pai, ele mentiu pra esposa, ele mentiu pra mãe. Pra eles, o cara é inocente, não fez nada. E pro advogado, ele pode mentir ou não? Ou ele tem que ser transparente e falar, ó, doutor, eu cometi o ato e tal, não falei pra minha mãe, não falei pra minha esposa, não falei pra ninguém. Como que é? E se ele mente pro advogado? Como fica mais difícil? Diego, primeiro eu falo que para ser advogado precisa ter muita humildade, mas mesmo, porque assim, você é contratado para defender uma tese de um cliente. Do outro lado, vai ter um advogado ou um promotor de justiça contradizendo o que você está falando. E o pior é que tem um terceiro
que vai falar quem está certo ou quem está errado, que é o juiz. No meu caso, eu como advogado criminalista, eu sempre falo para o meu cliente quando ele vai até o escritório. Às vezes, geralmente bate na porta ou liga para a gente desesperado. Não consegue dormir à noite, não consegue mais trabalhar, procura o escritório. E eu sempre falo para ele assim, você pode mentir para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para os seus filhos. Para mim, como seu advogado, você tem que criar uma relação de confiança com o cliente, é claro, e fazer ele acreditar em você e confiar em você. Sim. Eu falo assim, você tem que falar a verdade para mim. Você praticou o crime? Essa acusação é verdadeira? Essa intimação que o senhor recebeu, eu fui até a delegacia, está descrito isso, o senhor cometeu? Se você cometeu, você fala a verdade. Se você não cometeu, você também fala a verdade. Agora, você não pode mentir para mim. Porque a partir do momento que você falar a verdade para mim, a gente vai tomar um caminho. Seja para você confessar, seja para você se defender. Foi dessa forma, não foi dessa forma. Entendeu? Ô, Thales, hoje o cabo ele vai preso, aí tem a tal audiência de custódia. O que significa audiência de custódia? A audiência de custódia é um avanço na sociedade. Muitos falam, foi preso hoje, mas amanhã sai na custódia. Na audiência de custódia, nada mais é que a pessoa presa. Se a pena for de 1 a 4, dependendo do crime, o delegado pode habitar fiança. Se a pena superar 1 a 5, 2 a 7... um exemplo, só o juiz. Então, o que a lei fala? Que o cidadão que foi preso, ele tem que ser enviado para o judiciário para poder fazer audiência de custódia dentro de um prazo de 24 horas. Na audiência de custódia, não vai tratar se ele é culpado ou inocente. Vai tratar se ele preenche ou não os requisitos da liberdade provisória. O juiz vai perguntar se ele tem residência fixa, se ele tem trabalho fixo, se ele tem filho menor de idade, se ele é casado, se ele trabalha, se ele não trabalha, se ele tem algum problema de saúde, é como se fosse uma triagem. Se o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, dependendo do crime, o juiz concede a liberdade provisória, se ele for primário. Agora, se ele for primário e o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou for um crime hediondo ou equiparado hediondo, provavelmente ele não vai sair da custódia. Eu, Diego, advogando 5 anos na área criminal, eu nunca vi um cidadão sair de por exemplo, ele cometeu um crime de roubo e ele saiu na audiência de custódia. Eu nunca vi isso acontecer. O tráfico de drogas, ele é equiparado a hediondo. Então, é como se ele fosse hediondo. Eu já fiz audiência de custódia, que o cidadão foi pego com 5 quilos de maconha e o juiz entendeu lá que ele preencheu os requisitos da liberdade provisória e que provavelmente posterior ele poderia ser condenado num tráfico privilegiado. Já teve caso de um cliente ser pego com 4 pinos de cocaína, porque foi pego no local onde vende droga, e o juiz entender que era tráfico e o crime era hediondo e não conceder a liberdade provisória. O crime de tráfico de drogas tem esse problema, né? Alguns aplicam o tráfico privilegiado, que é o parágrafo 4º do artigo 33 da lei de tóxicos, outros não aplicam, vai do entendimento. Eu acredito que o STJ, o STF, tinha que sumular para poder parar com esse negócio, ou é ou não é. E outras coisas que, só fazendo um adendo aqui, outras coisas que eu também não entendo, o crime de roubo, ele é cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Então, ele não sai da audiência de custódia. Não é concedida a liberdade provisória para ele. Mesmo ele tendo bons antecedentes, residência fixa, trabalho fixo. Agora, o cara que agride a esposa em casa, a filha ou a irmã, ou a própria mãe, no âmbito de violência doméstica, teve violência contra a pessoa e teve a grave ameaça. Ele, se ele for primário, na audiência de custódia, ele sai. Se ele não tiver cumprindo alguma medida cautelar. É confuso. O Dr. Thales pontou 2 incoerências. Eu não sou da área criminal, mas engraçado. Um cara que ele advogou com 5 quilos de maconha, o cara saiu na custódia. Um outro cara com 4 pinos de cocaína ficou preso. Podia ser usuário, ficou preso. E era usuário. E era usuário, no né? Final no caso da instrução, a gente conseguiu demonstrar isso. O problema é que o outro vinha com 5 quilos de maconha, vindo do Paraná, foi pego em São Bernardo do Campo. Entendeu que, em tese, ele era mula, né? Que estava transportando a droga. O outro foi pego numa... A mula não é considerada traficante. Alguns entendimentos da jurisprudência entendem que você não pode aplicar a lei para essa pessoa que estava transportando a droga como um traficante, que faz parte de organização criminosa
e que sobrevive do tráfico de drogas. O outro foi dependente químico, foi até a biqueira, né, conhecido, foi comprar droga, comprou 4 pinos de cocaína, pagou R$40 para poder usar. Quando ele estava saindo da biqueira, a viatura encontrou com ele, abordou ele e presumiu que era tráfico de drogas e levou ele para delegacia. É o correto. A polícia tem que encaminhar ele para delegacia. Mas vai ter entendimento do juiz, né? Isso, vai do entendimento. Mas não, fica subjetivo, né? Fica a critério do juiz. Mas o advogado não pode usar um assunto que você está falando contra o juiz, que ele bate ali o martelo. Tem os argumentos. Por exemplo, na audiência de custódia, ele quando é apresentado, o juiz vai fazer as perguntas para ele, vai indagar, vai perguntar se ele sofreu violência por parte das autoridades policiais, vai perguntar se ele foi dado a ele o direito constitucional dele fazer um telefonema, dele permanecer em silêncio, vai perguntar se ele passou no médico, que é o IML, e depois é passado a palavra para o promotor de justiça e depois para o advogado. O promotor, muitas das vezes, ele não só acusa, ele é o fiscal da lei. Ele vai fazer cumprir a lei. Tem promotor que vai pedir a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, tem promotor que pede a conversão da prisão em flagrante em liberdade provisória, e o advogado sempre vai defender o interesse do seu cliente, vai pedir a liberdade provisória ou algumas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, diversa da prisão. Certo. Mas nunca o juiz ele dá a palavra final. Entendeu? Mas alguma dúvida? Não, dúvida sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Dúvida o negócio do juiz interpretar de uma maneira e outro interpretar de outra maneira. O que a gente chama de insegurança jurídica, né? Insegurança jurídica. Nem pro cliente você consegue falar. Depende de quem tiver lá na custódia hoje, meu amigo. O cara foi pego 4 pinos, ele é pra assinar que artigo? É o 16, né? Um usuário, né? O 16? 16, não sei como lei de drogas, assina lá. Da lei de drogas? Não, o tráfico é o 33. O usuário. E o usuário, salvo se eu não estiver enganado, é o artigo 28. Então ele se lascou, foi pro 33, né? É uma hora incoerência, é subjetivo isso, e aí vai de quem tá lá no dia, entendeu? Agora eu quero que ele fale. Vamos mudar um pouco de... Por que ele decidiu ser advogado? Ele. Vamos mudar um pouco de assunto, passar a bola pro doutor Gustavo. Bora. Essa bênção de Deus. Isso é uma fera. Ô, Gu, o Matheus vai fazer uma pergunta pra você, que o Matheus ele tá falando assim, hoje eu quero conversar com o Gustavo. Bora, Matheus. Vamos sair um pouco da área criminal, vamos falar um pouco de trabalho. Sai do sangue, né? Como é que tá, Gu? Tá a milhão? Tem muito cliente, é muito BO. Como é que tá as empresas hoje? Tá dando... A advocacia trabalhista, pelo menos pro advogado, a gente precisa ter o que a gente chama de contencioso de massa para poder sobreviver ao escritório. Um contencioso de massa é um escritório que tem muito processo. Então eu preciso de quantidade de processo para mim poder fazer com que o escritório gire atuando só em direito trabalhista. E no caso, se perguntar em relação às empresas, tem demanda, cara. Tem demanda. Isso tanto eu quanto o Thales, desde quando a gente se formou, a gente ouve. Cara, você vai advogar, o mercado tá saturado, tem um monte de advogado, cada prova da OAB passa não sei quantos mil advogados, não dá. Meu, tem demanda. Tem demanda, ainda mais na área trabalhista, né? Só a título de exemplo, a gente até conversou aqui em off de um cliente que o Matheus conhece, que é o Belô lá do Silvina. O Herbert. O Herbert. E só em relação àquela empresa, o escritório pegou muito cliente, entendeu? Porque tem coisa errada e a empresa não corrige, embora seja empresa grande, não corrige, isso acaba gerando um passivo trabalhista para a empresa, e para o escritório é bom, né? Porque a gente toca a marcha nos processos, vamos atrás do direito dos trabalhadores, né? Gustavo, hoje, uma pessoa, a partir do momento que ela assina o contrato, quais são os direitos dela que a empresa não pode deixar de arcar com aquele funcionário? Que Bora, assinou carteira de trabalho, se for um seletista, varia de profissões para profissões, né? Porque a gente tem que avaliar na questão mais específica a convenção coletiva, que sindicato ela pertence para você realmente direcionar. É a questão do salário base, direitos específicos previstos em convenção coletiva. Mas o básico é o registro na CTPS, né? Recolhimento de FGTS mensal, base de 8% do salário da pessoa, férias e 13º. Entendeu? Isso é o basicão, assim. Se a pessoa assinou
a carteira de trabalho, começou a trabalhar, ser registrado, isso é os direitos dela. Isso é o básico mesmo que a pessoa tem direito a receber, né? Aonde cabe? Salubridade, periculosidade. Aí é específico. Outras... Isso daí é específico de cada profissão. Para poder entender a questão da insalubridade, para ficar de fácil entendimento, a insalubridade é o que te mata aos poucos. E a periculosidade é o que te mata de uma vez. Então, o funcionário que vai ter direito ao adicional de insalubridade é aquele funcionário que, em razão do serviço dele, ele é exposto a algumas situações que geram prejuízo para a saúde dele. Então, ele é exposto a um agente físico, o ruído. Então, o ruído em excesso, o que vai acontecer se ele não estiver usando o protetor auricular? Ele vai perder a audição. Então, isso vai fazendo com que a saúde dele vá diminuindo conforme o contrato de trabalho, entendeu? Ou um produto químico, entendeu? Isso vai minando a saúde dele. Então, esse é o exemplo de insalubridade mais básico. Periculosidade é o que vai te matar de uma vez. Uma explosão, você mexe com explosivo, você mexe com inflamável, com energia elétrica. Meu, tomou um choque ali, dependendo do choque, vai pro ferro. Entendeu? Então, a periculosidade vai te matar de uma vez e a insalubridade vai te matar aos poucos. Periculosidade, o que é importante que você falou até, o que tá dando mais aí que tá todo mundo procurando? Motoboy, cara. Porque o motoboy, ele tá enquadrado como serviço perigoso em razão, infelizmente, a fatalidade de mortes no trânsito de motoboy é muito grande. Então, a lei já entendeu que é uma profissão no qual eles têm direito a receber o adicional de periculosidade. Aí me fala, cara, quantas pizzaria, quanto hamburgueria, um monte de coisa contrata motoboy e não consegue regularizar restaurante, né? E não consegue regularizar aí os motoboys em relação a esses direitos, todo mundo fica à margem. Mas né? E esses aplicativos? Que o motoboy não é registrado, certo? Hoje você vê na rua você vê na rua motoboy só pelo aplicativo. Até parceiro. E os caras de bicicleta também, pelo aplicativo. E não é registrado, vamos lá. Ele foi entregar uma pizza. Caiu, morreu. E a família? Ferro. E o aplicativo? Não tem como, ó. Isso é algo que na legislação trabalhista os políticos, né, deveriam regulamentar isso através do poder legislativo. Porque, infelizmente, hoje, o trabalhador de aplicativo, ele tá num limbo. Ele não é um autônomo de verdade e ele também não é um seletista, então ele não tem esse direito. Entendeu? Então, realmente, a questão do trabalho por aplicativo acabou por prejudicar o direito dos trabalhadores. E é necessário regulamentar. Hoje a gente não tem uma regulamentação forte a respeito do trabalho do aplicativo. Hoje, o cara que ele tá lá no aplicativo, seja o iFood, o Uber, também, não é motoboy, mas ele é Uber, entendeu? Ele sofre um acidente, ele não vai conseguir um afastamento previdenciário se ele não recolher o INSS por conta, entendeu? Ele não vai ter um auxílio da empresa, e tanto nos dois aplicativos. A gente tá até chamando, inclusive o Ramon que trabalha comigo. Certo. Você conhece o Ramon? Conheço. O Ramon, o TCC dele, que é o trabalho de conclusão de curso lá da faculdade dele, vai falar sobre essa questão. Sobre essa questão da regulamentação do trabalho de aplicativo. Tem até um nome na doutrina disso, só que agora é uberização o nome. Esses trabalhadores, Diego, que você mencionou, infelizmente hoje eles estão à margem da legislação trabalhista tipo assim, e estão sem segurança. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. É difícil. Os de aplicativo. Os de aplicativo. Já os restaurantes. Isso. Aí é o seguinte. Os que trabalham direto com os restaurantes, com as pizzarias, e eles trabalham delivery direto e são contratados direto igual com a empresa, igual os meus, igual os seus, aí eles vão ter esses direitos assegurados na CLT que eu te falei, 13º, férias, FGTS, a periculosidade que eu mencionei. 30%? 30% dos rendimentos. Já aprende aí pra você aplicar lá no seu restaurante ou pros seus funcionários. Meu entendeu? lá eu tô querendo mandar Pagamento embora, filho. em dia. Vai embora sem nada. Pagamento em dia. E o que cabe, Gu, pra empresa que não arcar com essas responsabilidades com só procurar o escritório do Lima Fernandes. Reclamação trabalhista, Aí o motoboy que eventualmente estiver nessa situação tem que procurar o advogado de confiança dele, ou procurar a gente também, né? Fazer aqui procurar o Gustavo, procurar e a gente toca isso e toca isso. Entendeu? Ó, se tiver nessa situação que a gente tá mencionando aqui,
eis-me aqui para poder te ajudar. Você não pode partir para violência contra o só mais uma dúvida aqui. empregador. Isso é um direito que você tá passando. Então, se é um direito, é uma causa ganha. Não, vamos lá. Isso é uma outra questão que a gente tem que tratar quando a gente está falando de advocacia. Não existe causa ganha, e se algum advogado te falar que é causa ganha, fique com o pé atrás. Por quê? Eu, na qualidade de advogado, o que eu vou apontar para o meu cliente numa situação dessa, motoboy, nessa situação que a gente falou? Motoboy que trabalha lá pro Diego, vai me procurar, eu não vou poder te atender porque eu sou advogado do Diego, mas enfim, a pessoa vai me procurar e vai falar assim: ô doutor, eu tô nessa situação, sou motoboy sem registro, não recebo periculosidade, não recebo nada, tal, o que eu faço? Dá pra entrar? É causa ganha? Vou falar: amigão, primeiro, você trabalha lá há quanto tempo? Vou fazer a ficha de entrevista com ele, vou perguntar se ele tem testemunha. Depois que eu fizer essa ficha de entrevista com ele, eu vou passar a probabilidade que a gente tem de êxito na demanda. Falar: amigão, causa ganha não existe, mas no seu caso a gente tem 80% de chance de levar. Porque não sou eu que decido. É um juiz que vai decidir. Então como é que eu vou falar que é causa ganha se eu não sei nem pra que juiz vai? Porque a distribuição é por sorteio. Então, às vezes, o advogado num marketing mais selvagem, mais pra tentar pegar cliente a qualquer custo, o que ele vai mandar? Não, vem aqui que é causa ganha, vem aqui que é causa ganha. Dificilmente fica no mercado esse profissional. Sabe por quê? A pessoa, quando ela contrata um advogado, ela quer credibilidade. Eu já tive clientes que eu perdi causas e eles voltaram a me procurar. Você não prometeu nada, né? Mas por que eles voltaram a te procurar? Porque você perdeu a causa e eles ainda voltaram a te procurar? Não, por quê? Porque eu passei credibilidade. Entendeu? Então, ainda que perdendo, não, aquele advogado eu confio. E aí a vida segue. Então, essa questão de causa-ganha aí, pra quem tá iniciando na advocacia, cai fora disso, trata o cliente ali com sinceridade, com lealdade, porque a confiança e credibilidade é o que vai te manter na profissão, velho. E é um processo lento, né, Gustavo? Assim, não é uma coisa assim que você, nossa, já mete as caras, processo daqui 1 ano, 6 meses, você já ganha. Pode ser que sim, pode ser que não. Como é que funciona isso? Já veio bastante gente reclamando, né? Nossa, minha casa tá lá 5 anos, 6 anos. Mas é aquilo Por que gente... esse processo tão demorado? Né? Mas é aquilo que a gente... É a filosofia lá do nosso escritório, né? Tanto eu quanto o Gustavo, a gente sempre fala pro cliente. É melhor verdade que fere do que a mentira que consola. Jamais prometa aquilo que não possa cumprir e jamais venda aquilo que você não possa entregar. Isso é o nosso lema. Isso é o nosso lema, velho. Eu não vou te prometer nada. Eu não vou gerar expectativa no meu cliente do qual não posso cumprir. Em relação a tempo de processo, cara, isso eu já jogo limpo. Doutor, quanto tempo vai demorar a minha causa? Se a empresa fizer todos os recursos até Brasília, de 3 a 4 anos. De 3 a 4 anos. Ah, mas pode resolver antes? A gente pode resolver em 3 meses. De repente a gente vai pra audiência, primeira audiência de acordo, a gente faz um acordo bom pra gente. Resolveu em 3 meses, pô. Entendeu? Então tem que jogar limpo com o cliente. Entendeu? A gente pode resolver em 3 meses na primeira audiência, mas se a empresa se utilizar do artifício dos recursos, que tá previsto em lei, ela tem o direito de ser revista as decisões e levar até o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, vai demorar de 3 a 4 anos. Isso é a média que dura um processo trabalhista hoje. O criminal, Thales, hoje, pro trânsito em julgado, se for até o STF, demora mais ou menos quanto tempo? Olha, eu vou falar pra você. Na advocacia criminal você não pode nem prometer. Na advocacia nenhuma você pode prometer o resultado. Na advocacia criminal você só vai prometer o resultado na execução penal. Se ele tiver um bom comportamento, você fala, o lápis para você progredir para o regime semiaberto, um exemplo, é 15 de janeiro de 2023, se você tiver um bom comportamento, você vai sair nessa data. Na advocacia criminal, eu vou falar aqui da nossa cidade, né? Essa cidade amada, que eu amo demais, que é São Bernardo do Campo, a minha terra natal. A gente tem 8 delegacias de área, 8 delegacias diárias, temos mais 5 delegacias especializadas, que é 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º DP. Aí depois vem DEIC, que é a antiga DISE, Delegacia do Meio Ambiente, Delegacia do Idoso, Delegacia da Mulher, Delegacia de Homicídios e a Delegacia Seccional, que comanda todas essas delegacias. E a gente tem 5 varas criminais em São Bernardo do Campo. Agora
temos a vara exclusiva da defesa da mulher. Inclusive a gente estava lá, né? A gente estava lá para fazer a moção no tribunal. Uma moção no tribunal junto com o vereador Ivan Silva e graças a Deus, e a deputada Carla Morando, e graças a Deus foi conquistado essa vara para a nossa cidade. Porque o fórum aqui também comporta, o fórum é grande. Então a gente tem 6 varas criminais, né? Uma de violência contra a mulher, tem a primeira, segunda, quarta e quinta, que cuida de todos os crimes, tráfico de drogas, roubo. A vara do júri também, 7, né? Com a vara do júri. É 7 varas, desculpa. E um processo aqui, o cidadão vai preso hoje, em menos de 2, 3 meses, ele tem audiência em São Bernardo do Campo. Em menos de 4 meses, se tiver tudo certo, se todo mundo for citado para poder comparecer à audiência, policial, se ele tiver um advogado particular, ou próprio a Defensoria Pública, em menos de 4, 3 meses já aconteceu a audiência dele, ele já tem um resultado da sentença. Depois você pode, dependendo da sentença, você pode recorrer para o tribunal, demora mais uns 3, 4 meses para sair o resultado da apelação. Eu acredito que em um ano e meio, 2 anos, você tem um processo transitado e julgado. Já até no STJ. Tipo assim, o cara sendo julgado, já o juiz bateu o martelo. Sim. E se bobear em menos de um ano no STJ. É muito rápido, porque antigamente, Diego, o processo, ele era físico. O processo por exemplo, digital hoje facilitou bastante. O cidadão foi preso hoje aqui. Mas começou agora recentemente, digital? Desde 2013. Desde 2013? Graças a Deus. Eu comecei a advogar em 2017, ele começou a advogar em 2016. Ah, você já pegou na manteiga, então. Já pegamos o processo. Eu nunca peguei processo físico. Só trabalhei com processo digital. Eu peguei porque tem muito processo de execução penal antigo. Então, às vezes tem que fazer o peticionamento é físico. Algumas comarcas já estão digitalizando o processo. Então, pensa o seguinte, o cidadão foi preso, foi para a delegacia, boletim de ocorrência, depois foi encaminhado ao auto de prisão em flagrante, a papelada toda, e foi encaminhada para o fórum. Aí depois o Ministério Público ia lá oferecia a denúncia. Aí depois o advogado ia lá, apresentava a defesa, juntava os documentos e requeria os benefícios, liberdade provisória, revogação da prisão preventiva, habeas corpus. Então, por exemplo, o processo ia lá para o Matheus, que é o promotor de justiça, depois ia para você, que era o juiz, aí depois tinha que vir para mim, que sou advogado. Então o processo passava na mão de cada um. Hoje não. O processo é digital. Imagina isso andando pra um lugar, depois leva pro outro, depois leva pro outro. Já era demorado. Se fosse pro tribunal, tinha que ir de carro, pá, pegava carro, levava malote. Hoje não, você abriu a tela do seu computador, você com token, eu posso peticionar no processo, o Matheus, que é o promotor, pode estar com o processo na mão, já você é o juiz também, vendo. Não tem problema. Facilitou então, tudo. É um avanço. Tá, o digital é muito bom hoje em dia. Vamos saber pensar assim. Você ficou 1 ano e pouco para ter uma condenação. Aí você foi condenado a 5 anos. Aquele 1 ano e pouco que você esperou conta na condenação, abate? É abatido na pena, é detratado. No Brasil não existe prisão perpétua e não existe você ficar... Eu fui condenado, o cidadão foi condenado a 10 anos de prisão. Ele não vai ficar preso em 10 anos. Um exemplo, ele foi condenado a 10 anos em regime fechado. Vamos dar um exemplo que é um crime comum. Na época, ele cumpria 1/6 dessa pena, passava para o regime semiaberto. Depois ele cumpria mais 1/6 da pena, passava para o regime aberto e acabava de assinar o seu regime aberto na rua, trabalhando ou estudando, mas ele tem que ir no fórum 1 vez por mês, ou a cada 4 meses, assinar o seu regime aberto. Então ele não fica preso os 10 anos inteiros. Agora, se ele tiver um mau comportamento na unidade prisional, não for um recluso disciplinado dentro da unidade prisional, ele vai tendo falta de disciplinar e isso vai atrapalhar a progressão de regime dele, ele vai acabar cumprindo a pena dele total. Tem casos de gente que a gente já viu que foi condenado a 5 anos, mas tinha falta disciplinar dentro da unidade prisional, ficou preso 5 anos de ponta. Sendo que se ele tivesse um bom comportamento, um exemplo, com 2 anos e meio, 3 anos... Foi rebelde, já estava na rua. E seus clientes, em média, são mais rebeldes ou são mais calmos? Como que é? Ah, depende, Diego, olha... Tem personalidade, né? Cada um tem uma personalidade. Tem cara que vai lá e continua aprontando. Eu conheço, tem cara que é mais tem centrado. Cara que muda, tem cara que fala assim... Eu falo muito pro Gustavo... Tô preso mesmo, eu vou pra lascar aqui dentro. Já... Eu falo muito pra ele, lá no escritório. Tem cliente que ele recebeu uma intimação. Ele presenciou um crime, um acidente de trânsito, ou ele presenciou um crime na rua, ele recebeu uma intimação para ele ir como testemunha na delegacia. É o que eu falo. Recebeu uma intimação, você não vai até a delegacia. Você liga para um advogado da sua confiança, pede para ele poder ir na delegacia verificar do que se trata, depois ele te orientar e acompanhar você no dia de prestar o esclarecimento. Tem cliente que ele sabe que ele recebeu uma intimação, que ele foi testemunha de um crime. Ele não dorme à noite, Diego. Com medo, cismado. Bom dia, doutor Tales, recebi a intimação, vou até a delegacia, verifico, é isso, tal dia a gente vai lá.
Aí de tarde ele manda mensagem de novo. À noite ele manda. De manhã também. Tem cliente meu que pediu mandado de prisão. Sabe o que ele fala? Doutor, quando você tiver um tempo, você entra lá com um pedido de revogação da prisão preventiva, um habeas corpus, eu tô tranquilo. Você já entende, né? Geralmente que eles falam que tá interior e na praia. Fica tranquilo. Eu não entendo isso. E o outro recebeu, né? Você tem uma intimação para poder ser testemunha, fica apavorado. Tal. O cidadão, quando ele bate lá na porta do nosso escritório, ou ele liga pra gente, ele tá desesperado. Ele não dorme à noite. Fala assim, ó, calma, a gente vai tomar conhecimento do que tá acontecendo, a gente vai se habilitar nos autos do processo. A partir do momento que a gente se habilitar nos autos do processo, ou do inquérito, a gente vai cuidar do seu problema e você vai cuidar da sua vida pessoal. Mas sabe o que é um ambiente hostil? Eu sou advogado, tô advogando já desde 2016, conforme o Thales falou. Eu não gosto de delegacia, velho. Não gosto. Não gosto de delegacia. Você não vai na delegacia? Não, eu vou, às vezes acompanho ele, ou às vezes preciso fazer alguma coisa que não é minha área, né? Eu sou trabalhista, Mas, às vezes mas você é trabalhista, mas se você quiser, tipo, pegar um caso que é criminal, pode? Sim, o advogado que ele passou na prova, se ele é advogado, ele passou na prova da ordem dos advogados. A partir do momento que ele está habilitado para exercer a advocacia, ele pode atuar em qualquer área. Não recomendo. Tendo conhecimento, pode. O que eu recomendo é que o advogado recém-formado, ele se especialize numa área e se dedique exclusivamente para a área que ele tá se especializando, entendeu? É igual médico, velho. Tem o clínico geral. O clínico geral não faz cirurgia. O clínico geral não atende ortopedia. O clínico geral não vai atender uma coisa na sua pele, que é o dermatologista. Entendeu? A mesma coisa com a advocacia, entendeu? E o começo é muito difícil. No começo você acaba pegando tudo, porque tá precisando de grana, mano. Advogado, eu particularmente não fiz estágio, Diego. E comecei a advogar sozinho. Ele sabe, desde o primeiro dia que eu comecei a advogar, eu comecei junto com ele. A gente está trabalhando 5 anos juntos na casamento já é 5 anos. Sim. É igual casar, né? É uma espécie de casamento com amor e ódio. Brincadeira, a gente nunca brigou, fala a verdade. Nunca brigou, a gente se conhece desde adolescente. Nunca brigamos. Nunca brigamos. Só tipo assim, uma discordância. Não, sabe que cada um respeita o espaço do outro, não tem exatamente. Então é um casamento de bastante respeito. A gente se respeita e cada um sabe até onde pode ir e nunca tivemos um problema. E outra, ele trabalha mais solto, tá na rua, tá fazendo todas as coisas e tal. Às vezes ele tem parceria com outros advogados também, não tem problema. Mas ele mesmo me fala, pô, não, aquele cara lá não, meu parceria é só com você mesmo, porque você já me entende, mano. Esses caras não me entendem não, pra lidar com você também, né, irmão? Você conhece, né? O cara tem personalidade forte e tal, né? É difícil lidar com ele, mas o casamento tá dando certo até agora. Eu comecei a advogar sozinho. Fui pra delegacia e eu nunca fiz civil, trabalhista, fiz alguma audiência ou outra pra poder socorrer ele. A primeira vez mas é só criminal. Chegou a acanhar da delegacia a primeira vez? Na delegacia não. Delegacia não. Já chegou de frente, mesmo? Só no fora eu cheguei acanhado. Tipo, você falou assim, virei advogado, agora já era, vou pra cima. Conta aquela resenha lá que quebrou tudo lá na delegacia, no primeiro com a delegada. Você chegou sem terno, alguma coisa? Essa é boa. Não, então, Diego, como eu estudei na faculdade de Direito, quando eu estava estudando, o meu professor de Direito Penal e Processo Penal, que é um grande professor, o professor Paulo Alberto Mendes Pereira, ele é delegado de polícia. Pensa num homem inteligente, inteligentíssimo. E dentro da faculdade eu estudei com diversos policiais militares e policial civil. Então, quando eu fui para a delegacia, quando o telefone tocou a primeira vez, eu fui para a delegacia, então a gente acaba conhecendo um ou outro e já ficou mais tranquilo no ambiente. Uma vez eu fui atender uma diligência de crime de contravenção penal, de jogo de azar. Eu cheguei na delegacia, eu estava indo tomar banho, o cliente ligou pra mim, ó, a polícia chegou aqui no meu estabelecimento aqui, tal, etc, vai me conduzir pra delegacia, doutor, quero que você me acompanhe. Eu tava indo tomar banho, coloquei uma calça jeans e um suéter e fui pra delegacia. Suéter. Chegou na delegacia. Não, e outra, foi com sangue nos dentes, porque era uma das primeiras vezes que você tava indo. Vou meter marcha. Primeira vez que eu tava indo à noite. À noite. Primeira diligência, irmão. 1h da manhã. Foi 1h da manhã. É uma comédia, mano. 1h da manhã. E chegou na delegacia, o meu cliente colaborando. A delegada pediu para recolher ele ao corró, onde é o xadrez, onde fica preso. Eu falei assim, doutora, não tem necessidade, porque vai fazer aqui só um BO de contravenção penal. De contravenção penal ele vai ser liberado. A perícia já foi até o local. Ela pegou e falou assim, doutor,
Na minha delegacia, quem manda sou eu. Peguei e falei assim, como na sua delegacia quem manda você? A delegacia é um prédio público. Quem falou pra você A delegada. Na minha Aí, delegacia, ele já quem deu manda na sou eu. Eu delegada. peguei e falei assim, como na sua delegacia? A delegacia é um prédio público e você ocupa um horário durante 24 horas no dia, se for advogado de plantão, e você preside os trabalhos. Eu tô aqui só falando pra doutora que não tem necessidade de recolher ele ao xadrez, ao curró, porque vai ser um BO de contravenção penal. A polícia já foi, ele vai sair e provavelmente lá no fórum vai ser oferecido, como ele era primário, um acordo de transação penal. Pagou a multa, acabou o processo. Ela achou que eu estava querendo ensinar ela a trabalhar e ela falou assim, que se eu ficasse falando demais, ela iria me prender. Eu falei, você vai prender um advogado no exercício sagrado da profissão da defesa? Eu falei, então se a senhora for me prender aqui, eu quero ver quem que vai passar o gêmeo em mim. Chama a prerrogativa da ordem dos advogados. A prerrogativa da ordem é o que? É o tipo... É quem defende os advogados quando tá nessa tipo situação. o sindicato do advogado. Não é como se fosse sindicato. Vamos falar como se Ah, fosse sim, nessa sindicato, linguagem. nessa linguagem, que é pra proteger o advogado quando ele tá numa situação de arbitrariedade. Os caras chegam metendo o pé também. Os caras... Aí tinha 2 policiais civis, né, o escrivão e o carcereiro, falou assim, doutora, o doutor tá certo, eu não vou passar o gêmeo em ninguém. Aí chegou a turma do deixa disso, no final tudo se resolveu. Mas assim, a primeira vez que eu fui no fórum, eu fiquei assombrado. Porque eu nunca tinha feito audiência na minha vida. Com o juiz, promotor. Isso. E foi um professor que deu aula para mim na faculdade, o de Tomás, na vara da infância e juventude aqui em São Bernardo do Campo. Era um crime que os menores infratores tinham praticado um delito de roubo. E eu fui fazer audiência, mas chamei um grande amigo meu, que é o Dr. Rizieri. Inclusive, quero mandar um abraço para ele. Ele que me ensinou a peticionar no TJ e fez as 3 primeiras audiências comigo, e de lá para cá eu fui tocando o barco e também seguindo. Hoje eu já sento numa sala de audiência, eu fico super à vontade. Agora, o local que eu fui, Diego, que eu fiquei impactado e que eu achei que eu não ia sair a primeira vez, foi no presídio. Embaçado, né? Visitar Diego, isso mesmo. Visitar presídio, o clima é pesado. Atravessei 8 portão. Cada portão que eu atravessava era uma batida assim, ó. Pá! Ficava pensando, meu Deus do céu, não vou sair mais daqui. O que eu vim fazer aqui? Embora a gente sabe que a gente é advogado, vai entrar e vai sair. Ficava pensando, entrei, fui vendo aquele negócio, aquele chão molhado. Aí o dia que eu fui, eu me lembro até hoje, foi numa sexta-feira, perto do horário do almoço. A comida estava descarregando. E tudo passava pelo raio-x, atravessei 8 portão, os muros super altos. Conversei com o cliente, expliquei para ele, e ele querendo cobrar resultado. Falou assim, doutor, mas a minha família te pagou tanto, eu tenho que sair. Eu falei assim, querido, você está sendo acusado de um crime, você está preso preventivamente. Se você confessar a prática delitiva, você vai fazer jus ao artigo 65, inciso 3, ali na D do Código Penal, você vai ter a sua pena diminuída. Provavelmente você vai ser condenado num regime aberto e vai ter a sua pena, como não foi crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, e não é crime hediondo, você vai ter a sua pena convertida em irrestrtível de direito, de acordo com o Código 44 do Código Penal. Não, mas eu não vou confessar, porque se eu confessar, eu não vou sair e tal, etc. Eu peguei e falei assim, ó, o caminho é esse. Se você quiser trocar de advogado, quando a sua mãe vir visitar você, você pode trocar. Acabou que não trocando, ele acabou seguindo a orientação da defesa, confessou, foi condenado no regime aberto, mas teve a pena convertida em restritiva de direitos e saiu da prisão. Ô, Thales, eu queria tirar a dúvida assim, um crime hoje, que eu vi que não dá cadeia, o pessoal tá agindo, sai até rindo da delegacia. Calma, você vai me entender. Sai até rindo de frente da delegacia, é o estelionato, irmão. Diego, o crime que mais cresce hoje na sociedade é o crime de estelionato e o crime de agressão no âmbito familiar. Mas e a pena pra esse crime? Como que funciona? Porque eu vou falar pra você, deve ser fraca, viu? Porque o que eu vejo gente... É difícil fazer prova isso aí. Né? Porque é o seguinte, acaba lá dando aquele golpe lá na conta do Neymar lá, saiu da delegacia rindo, cara. Porque a gente precisa de deputado e senador comprometido para poder mudar a legislação no Congresso Nacional. Não estou pedindo cadeia. Pelo contrário. Eu acho que o cidadão, se ele cometer um crime, ele tem que pagar, desde que seja respeitados os devidos direitos fundamentais e o devido processo legal. Teve uma alteração no pacote anticrime, agora, recentemente, que o crime de estelionato,
ele só se procede mediante representação. Se a vítima não for lá e falar assim, ó, não quero representar... Não é crime. Não investiga. Não investiga, não é crime, mas acaba não andando pra frente. Tem que endurecer as penas nesse sentido. É porque os caras fazem a festa, né? Tá lindo, Poxa, né? faz a Tá festa. linda. Crescendo muito, né, essa questão do... É um crime que não machuca ninguém, né? Assim, fisicamente. Sem violência. Fisicamente. Né? Agora Sem você violência. pensa, você dá um golpe num aposentado, que ele tá dentro de uma caixa econômica do Banco do Brasil, ele vai lá sacar o dinheirinho dele e a pessoa lá trava o cartão, tira aquele dinheiro dele todinho da conta no final de semana, que geralmente é cometido no feriado ou no final de semana. O banco não vai devolver, porque ele passou a senha para terceiro. E outra, você acaba com a vida da pessoa, porque é o único dinheiro que ela tinha. Aí elas... Se a pessoa ficar depressiva, um velhinho ainda, né? Então, Não, isso acontece, tá acontecendo de monte isso. E é isso. A vida dá, Mas se aquele tira, né? idoso provar pro banco que foi lesado em cima do O crime... banco é obrigado a devolver o dinheiro dele? É meio complexo. O correto, no meu entendimento, o banco teria que arcar, porque o fraude foi cometido no equipamento, mas só que o idoso passa muitas das vezes, ou até uma pessoa comum, jovem, passa a senha, porque liga no falso call center, passa a senha de letra, passa a senha numérica, passa a data de nascimento, eles instalam um aplicativo no celular e faz a festa. Quando vim da fé, já perdeu o dinheiro todinho. Então, mas tem casos e casos. Se for comprovado, o banco não tem responsabilidade. Ou sim? Tem casos e casos, né? Tem casos e casos. Aí entra Na mais minha opinião, numa questão civil, Porque né? o banco- se for feito no banco, se o estelionatário tá dentro da agência do banco e ali dentro da agência do banco ele dá o golpe, eu acredito, porque também depende de caso e caso, mas nessa situação o banco é responsável, porque ele tem que prover a segurança pro cliente que tá ali usando o caixa eletrônico. Porque já tem um monte de casos que você viu que o sistema é falho do banco. E, porque, exatamente. Ó, você pega o cara que roubou o Neymar, ele tava atrás de um computador na casa dele, ele entrou no banco, pelo computador na casa dele. Ele entrou no sistema, roubou o dinheiro, tá tudo certo. Pois é, aí entra até no Código de Defesa do Consumidor, Mas não porque devolve nesse caso. o produto que você está fornecendo pro seu cliente, ele tem que ter uma segurança adequada para que não gere prejuízo, entendeu? Agora, o que o Thales falou é uma coisa também que é verdade, às vezes, por você entregar a senha para terceiros, o banco não se responsabiliza, e muitas das vezes, o idoso, pessoa simples, tal, não tem essa maldade, a pessoa... Os caras têm lábia demais, meu. Os caras têm lábia, os caras têm lábia. E aí, perto de agência de região nobre. Sabe o que bastante pessoa pergunta? Porque é assim, ó, sobre a pessoa tá trabalhando, certo? Na minha empresa. Ela engravidou, ficou grávida. Qual que é o direito daquela pessoa na minha empresa? O que acontece com ela? O que acontece comigo? Quem tem que pagar? Como tem que ser? A questão da gravidez na relação de trabalho, ela gera um direito trabalhista para a empregada. E esse direito trabalhista que gera para a empregada é a estabilidade. A partir do momento que ela se encontra grávida e ela está num contrato de trabalho, ela vai ter estabilidade até 5 meses após o nascimento da criança. O que é a estabilidade? Ela não pode ser dispensada. É a garantia de 5 meses. Até 5 meses do nascimento, isso. Então, se ela tá grávida hoje, ela vai ter os 9 meses da gravidez, a criança nasce, depois que a criança nasce, ela tem ainda mais 5 meses de estabilidade. Então, ela não pode ser mandada embora, exceto se ela cometer uma falta grave. Ela pode ser mandada por justa causa. Então, às vezes, também a pessoa, pelo fato dela ter engravidado durante a relação de trabalho... Vai ficar 10 meses afastada. Não, afastada não. Ela tem que trabalhar. Ela trabalha, pô. Ela Quanto trabalha. tempo que uma gestante ela hoje... ficou grávida, Não. com 6 meses ela trabalha, depois de 6 meses se afasta. Não, é porque o que confunde é o seguinte, o que eu tô falando é do direito trabalhista que tem a estabilidade. Então, a partir do momento que tá grávida, até 5 meses após o parto, ela tem estabilidade e não pode ser mandada embora. O que você tá falando do afastamento é o afastamento previdenciário, que é o auxílio maternidade, que é de 4 meses. E ela pode tirar esses 4 meses a critério dela, a critério do médico. Geralmente, o que se faz? Ela tenta segurar o trabalho até o 9º mês, para que após a criança nascer, ela tire a licença. Porque ela vai conseguir ficar 4 meses ali com a criança, entendeu? Se ela tirar essa licença antes da criança nascer, vamos supor que ela tira essa licença no 7º mês de gravidez.
Então, aí coloca 8º, 9º mês, aí a criança nasce, ela só vai ter mais 2 meses com a criança, entendeu? Porque parte desse período da licença, ela estava grávida. Então, o que as mães grávidas, que às vezes está dentro de um contrato de trabalho, o que ela tenta planejar que seria o ideal? Tô grávida, vou trabalhar durante a gravidez, vou tentar trabalhar até o último. Quando a criança tá para nascer, ela vai lá no INSS, quero o meu auxílio maternidade. Aí ela é afastada e fica 120 dias, que dá aproximadamente 4 meses de afastamento. Então esses são os 2 principais direitos. A estabilidade tá dentro desses 5 de estabilidade, ou não? Então, na verdade são 2 coisas diferentes, mas ele vai ser usufruído dentro dessa estabilidade. Dentro da estabilidade. Dentro dessa estabilidade. 4 meses, então você tem mais um mês. Ele voltou pra empresa. Voltou, vai ter mais um mês. Mais um mês de estabilidade pode ser mandado embora. Exatamente isso. Já falando já da justa causa, que cabe hoje uma justa causa para um funcionário? Justa causa, ela tá específica no artigo da CLT, salvo engano é 483 ou 482. Os caras entendem isso, os caras é embaçado. Não me recordo de cabeça se é o 482 ou 483. Mas são os artigos que tratam da justa causa tanto do empregado como do empregador. Hoje a justa causa é questão de improbidade, né? Improbidade é o que dá bastante. Improbidade seria... seria falta quando se quebra a confiança, né, na relação de trabalho. Furto, né? Cresceu bastante. Na relação de trabalho. Um exemplo, se o empregado é pego furtando dentro do estabelecimento, né? Furtou, roubou, levou alguma coisa embora, se enquadra nessa questão da improbidade e aí acaba que se quebra a confiança, cabe a justa causa. Entendeu? Mas isso a empresa ela tem que provar. Ela tem que provar. Roubar. Não é a palavra dela ali e falar, não, ele roubou, não, justa causa. Ela tem que provar. Tudo, né? Ela tem que provar e isso... Se eventualmente... É um crime. É crime. Se eventualmente isso virar um processo trabalhista, a empresa tem que provar que a pessoa cometeu essa justa causa. A pessoa tem que provar. Mas vamos supor assim, ó. A pessoa trabalha comigo sem registro. Nós chamamos de famoso bico, certo? Faz um bico comigo. Aí, beleza, fez um bico comigo. Ela me roubou. A câmera filmou. Não te roubou, não. Ela te furtou. Furtou. Vamos falar como ela furtou. Tá bom. Aí ela entrou contra mim. Mesmo provando que ela me furtou, eu ainda tenho que pagar porque ela não era registrada, tal, essas coisas? Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos supor o seguinte. Aí, nesse processo trabalhista dela, vamos supor que ela tá pedindo 3 coisas. Você mandou ela por justa causa, né? Ela era sem registro. Aí ela tá pedindo a reversão da justa causa, ela tá pedindo a anotação da carteira dela e tá pedindo o FGTS dela. Numa situação seguinte, você tem o filme, né? Tá lá filmado que ela roubou. Fala, juiz, aqui ela me roubou, tá aqui, tá provado. O juiz vai falar o seguinte, então beleza, Diego, você tá certo, vou manter a justa causa. Mas aí ela comprova, olha aqui minha carteira, tudo bem, eu roubei ele, tô sendo mandada por justa causa, mas ele não anotou minha carteira. Aí o que o juiz vai falar? Diego, em relação à justa causa, você tá certo. Mas em relação à carteira dela, você tá errado. Anota a carteira dela e paga os direitos dela. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí eu falo, seu doutor, mas é o seguinte, então se ela me furtar é roubo, tem que estar presa. Aí foi o que o Thales falou. Não, aí foi o que o Thales falou. Você vai procurar... Ela me furtou, tem que estar presa, doutor. Tudo bem, eu pago ela, mas tem que ser presa. Quando ela sair na cadeia. Não, mas aí foi o que o doutor Thales falou. Você tem que fazer o boletim de ocorrência e eventualmente a delegacia vai apurar e se ela tiver que responder o processo crime, ela vai responder o processo crime e eventualmente vai ser presa. Mas não tem nada a ver com os direitos trabalhistas que você não pagou pra ela, entendeu? Isso aí não tem nada a ver. Ela trabalhou com você, um exemplo, desde 2021, desde janeiro de 2021, e foi pega furtando a empresa, vamos colocar em janeiro de 2022. De 2000, da data pra trás, você tem que pagar o direito dela. Não tem, se ela vai responder pra empresa, é outro processo, é outra coisa. Responder criminal aí já... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Já é outra Por isso que precisa de um advogado pra poder orientar e explicar tudo. Aí, ó, advogado criminal e trabalhista. Precisou, irmão. Já me chama aqui que eu já passo o número, ó. Daquele jeitão. Ô, Thales, vai portar alguma coisa pra ele? Porque o teu ali... Não, o Matheus tá afiado hoje. Ele vai chegar nada, dando aula. Queria assim, hoje nós vemos que tem bastante pessoa abrindo bastante lojinha, essas coisas. Tipo, o empreendedor, né? O famoso empreendedor. Graças a Deus, né? Assim, pra pessoa se guardar em cima dos direitos
trabalhista, Pra que você poder indica, empreender, assim, né? Ir lá, abrir CNPJ, esse tipo de coisa. Matheus, eu vou te falar que ali, principalmente ali da nossa região ali, os comerciantes do Silvino ali, eu não posso nem andar na avenida sozinho ali, que os caras querem me pegar de pau ali. Tem muito processo ali. É porque o pessoal me procura pra processar os comerciantes ali. Eu sou advogado trabalhista, tô atuando ali pro trabalhador. O que acontece? Claro, eu processo. é seu trampo. É meu trampo. Eu processo os caras falam, pô, Gustavo me processou. Eu falei, não, pô, mas eu tô defendendo os interesses do trabalhador contra as empresas. E aí, pra eles que querem empreender, que eventualmente vai abrir dá um conselho pra eles, isso. Cara, contabilidade de confiança e um advogado para uma consultoria, ainda que seja inicial. Eu sei que é difícil para quem tá empreendendo. Pô, tô empreendendo, para mim levantar um capital de giro, comprar meu material, minha mão de obra, contratar alguém, eu ainda vou ter que gastar com advogado, é mais barato. Porque lá na frente vai sair mais caro e pode custar até uma falência para o seu comércio. Então, quando você põe isso na ponta do lápis, quando você coloca isso num planejamento de longo prazo, vale a pena, cara, você ter uma contabilidade especializada ali para poder te orientar, para poder falar, ó, você vai ter que registrar o seu funcionário, você vai ter que pagar dentro do que está na convenção coletiva, entendeu? Contrato um advogado, doutor, como é que eu faço aqui pra mim? Questão de hora extra, questão de insalubridade, periculosidade, direito da mulher grávida. Mesmo que inicial, não precisa fechar uma parceria mensal com o escritório de advocacia. Cara, chama e pergunta, entendeu? Tira as dúvidas, tenta procurar um especialista. Meu, porque eu vou te falar, cara, o cara que quer empreender hoje, é difícil. Além de coragem, ele tem que ter coragem, ele tem que ter o ânimo, e é difícil, cara. Então ele tem que entender as regras do jogo e aceitar as consequências, porque às vezes tem gente também, não, eu vou meter sem registro. É melhor prevenir do que você remediar. Sim, é o risco que nós corre, né? É o risco. Ele vai falar o seguinte, ele falou que eu vou assumir o risco, eu vou deixar meus motoboy aí tudo sem registro, vou labiando, vou conversando, vou pagando o valor da entrega justo, tal, vou olhar na bolinha do olho, conversar e falar, amigão, não tenho condições de te registrar, mas vou te pagar tanto, e tentar levar assim. Pode ser que dê certo? Pode. Mas pode ser que dê errado também, que depois o cara fala, não, mas meus direitos eu vou correr atrás. Mas ele não é obrigado a abrir um CNPJ. Nesse exemplo do motoboy, você diz? Não. Em qualquer comércio? Não, tem que abrir CNPJ. Se não abrir... Tem que abrir CNPJ. Essa questão ela é mais contábil, né? Ela é mais com a contabilidade, esse tipo de coisa. Porque você fica na irregularidade, você não vai abrir CNPJ, você não vai ter uma maquininha, você não vai ter uma conta no banco. Precisa declarar imposto de renda. Você entendeu? Tem que declarar imposto de renda. Vamos supor assim, ó. A pessoa me processou. Vamos supor. Vai falar do seu caso de novo, Diego? Diego, no escritório só, Diego. Escuta, não, mano. Me processou. Ela ganhou. Vamos supor, ela ganhou. Não ganhou não, ainda não, Diego. Nós tá na luta. Aí o Diego falou assim, mano, não vou pagar, eu não tenho condições. O que pode acontecer? O golpe tá aí. O que pode acontecer? Vamos supor, um comércio, qualquer não tem condições de pagar, vamos supor, o cara não tem condições mesmo. O juiz foi lá, bateu o martelo, você tem que pagar X e tal, beleza. Ele não paga, o que pode ocorrer pra ele? Isso daqui é frase do Dr. Tales. Quem nada tem, nada paga. Você vai fazer o quê? Não existe prisão civil, exceto pensão alimentícia, no direito brasileiro. Então, se eventualmente você não tiver bens que sejam suficientes para garantir os direitos trabalhistas da funcionária que te processou, ela vai ficar sem receber. E é das grandes dificuldades que a gente tem. Às vezes o comércio ali, o homem ali, a mulher do comércio tem só os filhos. Não tem se nada. Se a pessoa quiser, só os filhos. Vai ter que levar os filhos, só tem os filhos. E como é feita essa comprovação de renda? O Gordão falou, eu não tenho, não tenho. É o processo de execução. Na verdade, o que acontece? Depois que acaba o processo, gera o crédito lá. Vamos supor que eventualmente eu perco o processo lá que o Diego Gordão tem lá comigo. Diego ficou... Diego Gordão não, respeita. Diego Gordão. Timaya. Aquele cantor de pagode, Ferrugem, né? Eu vou pegar e vou falar o seguinte. Diego, berrou, perdemos o processo, ficou aqui 30 conto pra você pagar. O que o advogado dela vai fazer? Manda bloquear as contas, que é através do sistema que a gente chama de Sisbajude. Através desse sistema Sisbajude que está vinculado ao Banco Central, ele puxa o seu CNPJ e eventualmente depois mais para frente no processo do seu CPF e bloqueia todo o dinheiro que você tem em conta. Então, se tiver R$0 lá em conta, vai voltar R$0. Se vai puxar o Renajude,
não tem nenhum carro. Renajude é o sistema que puxa carro no nome. Não tem nenhum carro. Arisp, que é o que puxa imóvel. Não tem nenhum imóvel. Só vai restar pra ela negativar. Só o meu imóvel. Um só, que eu moro. Bem de família, aí é discutível. Não pode executar bem de família. Deixa eu fazer uma observação. Tá falando de execução? Na quinta-feira ele foi procurado, eu tava lá no escritório que eu fui atender um cliente, na parte da tarde, eram umas 6h30. Ele tava atendendo um cliente também que ele foi procurado. Conta a história daquele cliente que ele comprou um comércio, a razão social mudou, mas a atividade era a mesma e ele foi citado para poder responder pelos débitos trabalhistas que o outro rapaz que tinha vendido o comércio para ele tinha sofrido. Isso acontece, cara. E aí também é mais uma questão trabalhista, isso mais relacionado a quem tem comércio, quem é empresário, que tem que ficar atento. Porque se você for comprar um comércio, um fundo de comércio, você tem que estar atento ao passivo trabalhista que ele tem. De repente eu chego lá, Diego, quero comprar restaurante El Shaddai, tanto. Ah, meu restaurante é restaurante de milhões. Toma, 1 milhãozão na mão do Diego para comprar o restaurante. Paguei 1 milhãozão pro Diego. Quando chego, tem lá um passivo trabalhista de 1,5 milhão. Entendeu? Por isso que tem vamos supor, mesmo se o cabo mudar o CNPJ, tipo assim, vamos supor, lá é o Shaddai. Tá no meu nome. Eu fui processado. Vende o que lá? Marmita? Marmita, vamos supor. Aí o cara comprou, mas aí o cara mudou pra outro nome, fez outro CNPJ e tal. Tá no nome mas ele vende o que? Marmita? Isso. A atividade econômica é a mesma. Se você estiver usando o mesmo fundo de comércio, o mesmo fundo de comércio... É o mesmo salão, você fala, o mesmo lugar. Isso, o mesmo lugar, os mesmos equipamentos, a mesma atividade econômica, você corre o risco de eventualmente pagar os débitos trabalhistas. Corre o risco. Porque, primeiro, que o juiz pode eventualmente entender que ali tem uma fraude. Não, ele mudou de CNPJ só para não pagar os direitos trabalhistas das outras pessoas que estavam acontecendo. Porque às vezes acontece. O famoso mete o louco. Entendeu? O juiz pode entender que ali foi um golpe. Isso tem muito, golpe. Entendeu? Por isso que você tem que consultar. Então tem que consultar antes, advogado, cara. Tem que consultar antes, ter precaução, ter ali que a gente chama de uma advocacia consultiva. Você consultar para poder preventivo, para você poder tomar uma decisão. Tipo, tem como eu contratar um escritório, vamos lá, eu contratei seu escritório, eu pago mensal e você vai ficar ali, tipo, me aconselhando, tratando as minhas coisas. Tipo assim, mas eu tenho tipo um contrato com o escritório assim, de advocacia, certo? Tem aí, cada empresa vai avaliar a necessidade, mas pode-se fazer sim contrato mensal para questão consultiva, né? Que é um contrato mensal. É como se fosse o contador. MR Salgadinho, do Guri. Tá uma delícia, Guri. Meu amigo. Guri é tá brabo, ali, comeu tudo, irmão. Aqui tinha coxinha até de óculos. Tá ali, comeu tudo, cara. Mas tá uma delícia, ó. Quem quiser salgadinho pra festa, pra evento, pra enterro, pra velório, pra tudo. MR Salgados. Viu, Guri? Salgado, Tamo junto, parceiro. Obrigado. Tava com ele hoje lá, cortando cabelo lá. Resenha braba lá com o pastor Ronan. Ele é sensacional. Ele, o Ronan, pastor, um abraço. Ele ia aparecer o Maurício matar o Guri se ele fosse um pouco mais magro. Pastor Ronan, um abraço. Se ele tivesse aqui, ele revela tudo que tá oculto. Pastor é homem de Deus. Pastor revela tudo. Ele veio aqui, foi uma resenha. Homem sério. Tem gente até hoje portando o endereço da igreja e tudo, pastor. Não, ele falou que veio aqui, na quarta-feira apareceu 4 caras novas lá na igreja dele. Ele falou: sejam bem-vindos, tal. Como é que encontrou a igreja? Pastor, lá quando a gente estudava junto, eu estudei com ele, né? Desde o prézinho. Segura aí, mano. Ele é 2 anos mais novo do que eu, acredito. Seguro, você vai falar. O pastor queria ser o 50 Cent quando era jovem. Ele dançava um black? Como que é? Opa, forte. Você também dançava um black? Aquelas camisas regatas, acompanhava o board. Eu era mais novo. O Buiu dançava um black e mudou pro axé. Eu era mais novo, era mas eu acompanhava o Buiu. Era do Golden Park, né? Era o Buiu, o esquerda, Juliano, T-Game... E o Tiburcio. O Tiburcio dançava o quê? Não, eles tinham um grupo de rap. Grupo de rap. Sistema de ideia de rua, eu lembro até o nome, mano. Ele era na época que ele era na época da... Buiu, TikToker. Era Buiu, ele pintou cabelo de loiro agora, pô. De loiro, fechou o pescoço, pintou o cabelo, tá parecendo uma lacraia. Bichão, ele dançava Charme Black na época. Ô, você da época do bate-cabeça? Sim, os caras faziam assim, ó. Celo. E aí era rap. Você não lembra do bate-cabeça, não? Eu lembro, os caras... Bate-cabeça, os caras pra balançar fazer o quê? Brigaram, puf. Mas sabe o que é? Eu lembro, Diegão, dos caras
falar, nunca participei. Não, eu mas já eu lembro vi, que os mano. caras falavam. Os caras falavam que ia em show de rap, mas também tinha em show de rock. Mas os também. caras No show os do cara lá Raimundo, Planet Ramp. levantavam a mão assim, ó, já começava a vir os loucos. Só louco, Rodear, Matheus. e depois pau, cada um pra um lado Quando e tinha guerra. aquela... Pensou sempre um show, bate-cabeça? Como que é? O carnaval ali atrás do shopping? Sim, ali. Mas tinha bate-cabeça, pô. Ali tinha um monte, pô. Ali era loucura, pô. E ali era 20 pra bater em um, pô. Eu não tenho Esse coragem cara pra é louco. ir um show desse, não. Pra ficar batendo Ontem cabeça. tava no Bruno. Aí é fã do Leonardo, viu? Ó? Olha o estilo dele, igual do Leonardo. Grande Estilão cantor, grande Leonardo. cantor. Pensa num homem simples, humilde, que veio da plantação de tomate. Timaya, Junto com o Timaya, irmão, tá ligado? junto com o Timaya. irmão. Pô, eu assisti um bagulho. Eu assisti Conquistou o Brasil inteiro. Ticaracatica, tá ligado? Vai fazer 40 anos de carreira e de sucesso. Doutor Leonardo é o Thales, cara. O Doutor Leonardo Thales foi meu vizinho, ele ligava o som lá de domingo, 8 horas da manhã, já É, no Matheus. 40. Ele ama, pô. Não, ele ama o Mano, Leonardo. Ele aí- ama o cara. Mas ele não faz mais música com o Leonardo, é só música antiga, assim, né? Não, canta, gravou 5 músicas novas recentemente. É. Que acompanha a É um carreira. sucesso atrás do Estourado. outro. Porque o Leonardo não é mais um cantor simples, ele é uma lenda, né? Tipo, aqui uns caras que é lenda. Tipo, ó, Leonardo, Ó, Mano os 5 Brown. lá, né? Os 5 lá dos amigos Ô, lá. Diego, mas você pegar... Os caras é lenda, Até mano. quem não gosta de sertanejo tem que respeitar Quem essa revolucionou a música cara, tem sertaneja que foi respeitar. Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho, Chororó, Leandro e Leonardo. Eles que foram responsáveis Não, os caras é lenda, pelo mano, os avanço caras é da música lenda, os sertaneja caras. no Brasil. Mesmo quem não você gosta tem que pode, respeitar a trajetória ligar também a dos história caras, de cara. o Trio Parada Dura, Milionário José Rico, Tonico Tinoco, o Timaya, que parecia com você também da MPB, Jair Rodrigues, né, Matheus? Ele parece o Félix lá naquela novela Amor à Vida. Você assistiu a novela Amor à Vida? O Félix? Você é o que vende o hot dog? É igualzinho, olha pra tu ver. Matheus Solano, um grande ator. Aí sabe o Eu nome gosto de dos novela, eu caras. assisto novela. Ele assiste, Eu tô né, o vídeo, acompanhando você o assiste o Pantanal, o Zé Leôncio. O Zé Leôncio tá doido atrás do pé do Rio. Ó, a caveira. Aí, mano, a caveira tá aqui, ó, com nós hoje, ó. Era brabo, guerreiro. Ele assistiu o Pantanal, mano. Ô, Thales, deixa eu ver aqui uma pergunta aqui pra você. Eu anotei aqui, viu, cara? Não, manda ver. Aqui gente. tá Identificar parecendo- aqui antes do Tá parecendo bordão. isso de rádio, né? Vai lá. Do Eli Correia. Hoje Oi, gente! Eli Correia. Lembra da Carta da Saudade? Da Rádio AM? Eu não escutava esse Eli cara. Correia, Paulo Barbosa, Paulo Lopes. Tudo da Rádio AM. Minha mãe, eu cresci com a minha mãe ouvindo isso no rádio. Eu não sei nem quem é ele correu. Vamos voltar aqui um pouco. Aqui. Você não tem cultura, Diego. Você não tem cultura. Você não sabe. Você precisa cara conhecer a é uma história do resenha. rádio. Você, por ter um podcast, você precisa conhecer a história do rádio. O Eli Correia é o Eu maior conheço ele programa de Correia sucesso. Ju, não. Eu conheço, não, só foi pessoalmente, né? Ou pela rádio. Não. Não, eu já ouvi Ele falar dele, eu nunca ouvi ele, agora o filho dele pessoalmente eu conheço. Ah, o Eli Correia é filho. Isso. Sim. Mas ele não me conhece, não. Eu conheço ele, mas ele não me conhece, não. Que eu fui na Coisa de ver, né, nessa reunião aí, é. essa reunião aí sempre aparece. Mas ele não conhece também, não. Bora, Teus, bora, Teus. A minha mãe, ela era fã. Ela é fã do Eli Correia. Uma vez o Marcelo Lima apresentou ele pra minha mãe. O Marcelo Lima, que é o nosso Ele é vice-prefeito. o coroa e chuta as velhas. A minha mãe também. A minha mãe falou que ele é bonitão. Então minha mãe é sem vergonha, minha mãe. Donion, Minha mãe é linda, minha coisa fofa. Minha mãe também. Minha Faz mãe, a meu pergunta pai. pro Gugu, faz a pergunta pro Gugu. Minha mãe é sem vergonha. Não, só parou nele. As Vocês é perguntas, uma graças lenda. a Deus. Pode tocar, né? Deixa eu te perguntar, doutor. Hoje uma pessoa, ela pega um preso. Quanto tempo ela tem direito a uma saidinha? Depende do comportamento. Como é que funciona? Como a que saidinha? funciona? Eu tinha acabado de falar aqui anteriormente. É a execução penal. O cidadão ele foi condenado. A gente tem 3 tipos de pena: regime aberto, semiaberto e fechado. Então, se ele for condenado numa pena, vamos dar um exemplo, de 4 anos, ele vai ser condenado até 4 anos, se não for crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e não for crime hediondo, e se ele não for residente específico, não tiver antecedentes criminais, regime aberto. A lei fala de 1 a 4, regime aberto. De 4 a 8, semiaberto. Acima de 8, fechado. Mas se a gente que é condenado a 3 anos, o regime é fechado. Então, vamos dar um exemplo. Se ele for condenado numa pena de 5 anos, vamos dar um exemplo, uma conta fácil. Você faz 5 anos, né, dividido por 1/6, você fica 1/6 no regime fechado, depois você fica 1/6 no regime semiaberto, e depois você fica o restante, você cumpre o restante da pena no regime aberto. Para você poder progredir de regime, você tem que ter um bom comportamento. O regime fechado, você fica fechado, preso, você não tem direito a nenhuma saída temporária. No semiaberto, você tem direito a saídas temporárias se no local onde tem unidade prisional tiver local de trabalho,
dentro da unidade ou fora, você sai para trabalhar de dia e volta à noite para a unidade prisional e você tem direito a saídas temporárias, Dia dos Pais, Páscoa, Dia das Mães, Dia das Crianças e o indulto natalino, né? Para você poder passar o final Isso é do no ano com a regime família. semi-aberto, né? No regime semi-aberto que Você se tem ganha direito a esse todo esse dinheiro, né? regime. O direito que o pessoal chama de saidinha. Porque é tudo pro processo, né? O cara tá no fechado, aí ele vem e ganha o semi-aberto É isso. pra começar a ter a liberdade assim, provisória. Isso, aos poucos. Se tiver mau comportamento, Não, aí não sai. não fica. consegue. não Porque dentro consegue. dentro da unidade prisional, você tem que respeitar os funcionários, tem que respeitar os demais reclusos. O sistema prisional hoje no Brasil, ele é um fracasso. Ele está longe de ser um sistema educador. Porque na maioria das unidades prisionais não tem trabalho. Então pensa comigo, você vai preso, você acorda de manhã, conversando com outro preso, aí você toma café, almoça, janta. Você não tem Pega uma 5 perrequeiros da quebrada lá no mesmo lugar, que fica contando história. só contando Tá mentira. repreendido. Aí você não tem uma atividade, você não passa com um psicólogo, você não tem um tratamento ali com psicólogo para poder falar assim, o que você praticou não é normal, é anormal. Ao tempo que você está preso aqui, 1 ano, um exemplo, você está preso aqui 1 ano, sem trabalhar, sem contribuir com o INSS, é 1 ano a mais que você vai ter que trabalhar na sua vida para poder se aposentar, você não está estudando, você não está progredindo na vida. Tipo, colocar isso para quando ele sair, ele ter consciência do que ele praticou e ele não voltar a delinquir mais. Isso é o que Então, assim, deveria ser mesmo. o sistema tinha que recuperar. É poucas unidades que tem Mas na FEBEM tem isso, não tem? Na FEBEM? Na FEBEM não, antiga FEBEM. Fundação Casa tem. Tem, não tem? Tem. E por que tem? Vai de cada um, porque. O tem, Estado não tem? fala que não tem dinheiro, E assim, o ó. menor volta pra FEBEM 5, 6 vezes. O Diego, É o difícil, Estado... né? É muito da pessoa Vai também. muito da pessoa. Mas de toda forma, mesmo que isso dependa exclusivamente da pessoa querer mudar ou não, O Estado- é dever do Estado fornecer isso, cara. Você acha que o Estado vai querer gastar nisso? Ó, o Estado, ele tem... Eu acho que o Estado ele tem que gastar com o psicólogo, pra família da vítima, tá ligado? Ele tem que dar todo o acesso, todo aquele amparo pra família da vítima. Pra ambos. Certo? Porque é o seguinte, mano, ó. Você pega o caso lá do moleque lá que matou o menino por causa do celular. Deu uma repercussão. Nossa, aquilo foi horrível. O crime de repercussão. latrocínio. Ah, mas matei por susto, pô. Aí tu saiu da sua casa com um revólver cheio de bala, tá ligado, mano? E mata um cara, aí vem... Ah, matei por susto, não queria fazer aquilo. Então ficasse em casa, não ia roubar, pô. Você tá entendendo? Verdade, Aí você tá certo. a família enterra o menino. Fica sem amparo nenhum. Aí o cara que matou tem que ter psicólogo. Tem que ter área VIP na cadeia. Não. Pô, aquele cara tem que, mano, tem que se lascar, mano, tá ligado, mano? Que ele foi... Ah, pô... Aquilo ali me doeu, cara. O moleque, tá ligado? Joelhou pra ele, mano. Pediu pelo amor de Deus, mano. Acompanhei. Então, truta. Eu acompanhei. Eu acho que a família se tem que ter todo... Agora, o cara... Ah, um cara desse aí... Eu, mano. particularmente, Diego, eu não é falando que eu não faço ou não faço. Eu, particularmente, não gosto de crime doloso contra a vida. Outra vida, né? Eu não gosto. Fazer júri, Eu não acho que gosto. tinha que ser Júri, assim. latrocínio, né? Esse tipo Não de gosto. crime, né? Eu acho que gosto. tem crime que tem recuperação, tá ligado, Hugo? Porque isso, né? Tem crime Precisa ser trabalhado. Eu acredito que desenvolver. todo mundo Tá tem ligado? recuperação. O problema é a pessoa Mas querer, tem crime velho. que os bagulho é muito louco, mano. Você já vê que a pessoa não é normal mesmo, não, mano. Não, Tá ligado, olha, teve cidadão que ele saiu da cadeia de regime aberto, ganhou o alvará, passou, 4 anos preso, a condenação era de 8, passou 4 anos preso, ganhou o alvará, não deu 24 horas, ele foi preso de novo. Então, uma pessoa dessa não é normal, mano. Tá ligado? Uma Ele pessoa não dessa aprendeu é nada normal. dentro da Não é unidade normal. prisional. O cara passar 4 anos sofrendo e em 24 horas voltar de novo pro sofrimento. Isso daí eu não sei se é maligno, se é espiritual, não sei se é safadeza. Mano, mas aquela pessoa em si, truta, ela tem alguma coisa, mano, porque não é normal, Thales. O cara come uma comida fria, o cara dorme num lugar com 60 cara. De valete. Cara, Pra isso não é cima, pra vida baixo. não, brother. É só liberdade, é a coisa mais essencial do ser humano. A Banho liberdade gelado não tem. e voltar é complicado. Hoje Não. o preso tem uma assistência médica? Assistência médica? Tipo, o Precária, mas tem. Precária, mas tem. Tem coisa que você não pode tirar do ser humano. exatamente, Vai, não assistência tem como. médica, Assistência tal. médica, alimento, O o mínimo Estado- básico o Estado- necessário Aí, tem tipo, que ser sei lá, feito. aí você vê- O Estado ele tem o poder de tirar a sua liberdade, mas ele tem o dever de tratá-lo com dignidade.
Mas não qualquer Entendeu? tipo de doença. Mas ó, eu vou falar pra você. Ou sim, É tudo. completa, É assistência completa. completa, Mas assim, é dentro do precária, SUS, do né? Mas presídio? Se o cidadão Dentro do estiver preso, presídio. preso, e ele É estiver bom. doente, que eu já atuei para preso que estava com doenças graves, e ele não tinha advogado, não passava no médico. A partir do momento que a família me procurou, contratou o escritório, a gente já requereu para o juiz da execução local que fosse providenciado um atendimento médico, e 5 dias depois o juiz concedeu a prisão domiciliar para ele, porque ele Mas estava fora do... Isso comprovado por porque laudo dentro da médico. unidade prisional não tinha como tratá-lo. Não tinha. Exatamente. Depende da Tinha. doença, né? Tem doença que realmente vai caber. E às vezes o cara fala que tá assim, ó, eu tô benefício. com dor de cabeça, eu tô doente, eu tô sentindo dor. O carcereiro fala, tá com safadeza no rabo, tá Você com pega nada. o CDP de São Bernardo, não é uma cadeia de você cobrir pena, ali é tipo um depósito Você de fica gente, né? preso, você fica preso preventivamente até ter a sua audiência. É uma das unidades prisionais mais bem rígidas do país. Eu Aqui acredito. o CDP de São Bernardo. É, porque o negócio lá é feio mesmo. Lá é a unidade prisional. Aí depois assim, você foi condenado, aí eles encaminham você Os para presídios. os Aí você presídios começa a ir para as penitenciárias. penitenciários. Aí dentro do estado de São Ô, Paulo. Thales, Ele vamos pode mandar supor- você aqui para Franco da Rocha, que é próximo, ou pode mandar você para Mirandópolis, ou Tem Venceslau, aquela que é de longe. Guarulhos também, né? Não, lá em Guarulhos, aquela, se for qual, Parada Neto? Ah, tem umas... Ali, você É. passa ali na Dutra, ali tem umas de Guarulhos, tem? Tem o CDP de Guarulhos e tem uma penitenciária que só fica preso quem Porque comete falou lá que crime com lá violência são sexual. 3, falou que lá tem uma que é igual cooperativa. É o Tem? CDP, é o CDP local. Tem presídio específico pra ficar só quem comete crime contra violência sexual? Parada Neto em Guarulhos. Só fica preso nesse crime? Tipo estrupador, Gente, ó, pedófilo. eu tenho um relato, eu nunca fui lá. Tem advogadas e advogados que atuam nessa área, e foi até o presídio, disse que o preso é doente. O parlatório é um vidro, é uma parede e tem um vidro. Diz que o preso lá ficava colocando a mão assim, ó, pedindo pra doutora, e o doutor tocando na mão dele. Um negócio de louco, é um cara doente. Então, os psicólogos. Mas isso na fissura sexual mesmo, no vidro? Não, no Cê vidro. é louco. Já é loucura, hein? Vamos supor assim, Thales, ó, o cabo foi preso, ele teve o direito de semi-aberto, ele tá saindo de saidinha, mas nessa de saidinha, ele cometeu muito crime, aí caiu mais um crime pra ele. Vamos supor que o fórum, não entendo, o fórum, o juiz ficou sabendo de mais um crime e condena ele. Ele foge do semi-aberto e volta pro fechado? Você tá entendendo o que eu tô explicando, né? Se, por exemplo, ele tá... No semi-aberto, tá ele, saindo de foi, ele saidinha. foi condenado no crime A, ele tá no regime semi-aberto, Já tá saindo de saidinha. de saidinha. E ele ficou sabendo que... Aí tem Aí caiu Caiu outra mais condenação pra ele. outra condenação pra ele? Isso. Automaticamente, ele já vai estar preso preventivamente pelo outro processo, ele não vai sair nesse processo que... Que ele tá de saidinha, né? De- Mas o semi-aberto. semi-aberto dele ali, que ele tá saindo de saidinha. Ele perde, volta Ele pro perde, fechado, volta pro fechado ou e para de sair de continua? saidinha? Ele perde. Ah, ele volta Ele pro perde. fechado. É que nem, vamos dar um exemplo. O regime aberto. O regime aberto, quando você está de regime aberto, você vai no fórum uma vez por mês, a cada 3, 4 meses assinar. Você vai lá levar o comprovante de endereço e justificar as suas atividades. Você não pode passar das 10 horas na rua, você não pode frequentar biqueira, prostíbulo, boteco. Aí você fica... Mas assim, não tem uma fiscalização, por isso que muitos ficam. E se você se ausentar da comarca, que é a cidade, por mais de 8 dias, você tem que comunicar ao juiz da execução local, que está fiscalizando seu regime aberto. Então vamos dar um exemplo que ele foi condenado a 10 anos de prisão, passou 3 anos preso e teve direito ao regime semiaberto e vai ter que cumprir esses 7 anos no regime aberto. Se ele cumprir 5 anos no regime aberto e faltar 2 anos e ele for preso novamente por um outro crime, esse tempo de 5 anos que ele ficou na rua é descontado da pena. Então ele vai cumprir pena dos 2 anos que falta e na próxima eventual condenação, vamos dar exemplo que ele Vai seja somar, condenado né? em 2 anos, ele cumpre 2 anos que faltava, mais 2 anos, 4 anos. Agora, se ele sai de livramento condicional, ficou 3 anos e está 5 anos na rua e faltava 2 para ele acabar o livramento condicional dele, e se ele for preso novamente, todos esses 5 anos que ele ficou preso na rua não serviu de nada. Então aí tem uma diferença entre o livramento condicional E o regime aberto. O regime aberto contra para fazer o abatimento de pena. O livramento O condicional livramento não. condicional não. Se você perder, você volta tudo do começo. E o preso saiu de saidinho e não volta. Ixi, tem preso. vários, hein? Tem vários. Não quer voltar mais. Fica não foragido. volta. Se tiver de...
Tá lá, pegou 4 anos, aí ficou 2 presos, aí pegou uma saidinha e não volta mais. Não volta, fica foragido. Mas aí quando pega, volta tudo de novo também, ou não? Para dar onde ele ficou preso. Cumpriu 2. Fica de onde ele ficou. Ou se ele conseguir ficar por mais tempo, aí prescreve a pena. A única diferença é que ele volta fechado, não tem, aí tem que Não abrir de sai novo. mais. Mas vai perder o benefício, né? Cometer Tipo uma assim, falta, ó. né? Como se fosse uma falta Ó, grave. É uma falta disciplinar uma dentro falta da sua execução disciplinar, penal. O bagulho é muito louco, ó, porque você pega, ó, a menina mata a mãe e o pai sai na saidinha dos pais. A Ristoff. É. E ela, Então, e ela passou por exame criminológico e tudo, né? Aí passa. Ela já era pra ter saído, mas como a Ela vai, mídia fica em ela vai cima... comemorar com qual pai? Qual pai ela vai comemorar o dia dos pais? Ela matou? Então é um bagulho muito louco. Não é um bagulho muito louco. Ô Diego, mas assim, um exemplo, deixa eu explicar pra Não, você um então, exemplo. é Eu uns entendo casos, perfeitamente, é uns casos assim. mas assim, tá na legislação, tem que cumprir. Não, tudo bem, mas é uns Tudo que tá na lei- Mas a lei, ela é muito. Tem que cumprir. Porque, ó, presta atenção. A menina, ela tá na sala, ela tá vendo ela tá ouvindo os pais remedidores que tá tomando paulada pra morrer. Vai presa, aí sai saidinha no dia Então, dos mas pais. ó, e... Vai visitar quem? Ô, Diego, isso daí não é um problema, só É o pra regime gente separar. semiaberto. Isso não é um problema da advocacia, isso é Não, um problema não da é, legislação. não é isso. O advogado Isso. tá ali no... Defendendo no, o direito dela. No interesse do cliente, cara, não importa, meu, que Defendendo ela... a falha que eventualmente do ela sistema. tenha O matado... nego Exatamente. que tá em casa né? acha um absurdo, Daí não né? é advogado. Mas é ele pega execução a falha- penal. Ele pega a falha do sistema e entra. E Ô, Diego. tudo bem, ele estudou pra isso. Mas tu fala assim, o sistema, nessa parte, ele não é falho? Você não acha? Você concorda comigo? Eu Teria acho que incoerente. modificar a execução. Eu acho Incoerente. incoerente. Matou os pais e sai no dia dos pais. No mínimo, incoerente. Matou o filho e saiu no dia das crianças? Não, então esses crimes. Assim, eu tô falando assim, igual nós tava conversando É os crimes de naquele grande assunto, aquela hora, repercussão. Você tava falando, não, você ter um psicólogo e tal. Não, aí mostrar, sim, beleza. pra poder progredir, tem que fazer o chamado mas exame sabe- criminológico. Ô, parça, mas a pessoa assim, irmão, tem que ser. Eu, particularmente, tem que ser tratado igual animal, mano. Tá ligado, mano? Mano, um filho que manda matar o pai e a mãe. Um pai que manda matar um filho. E isso daí é pra dar mais longe da sociedade possível. É o mano. Mas eu digo, a apocalipse. gente não pode, a gente não pode, cara, entrar num vocês- sistema de... Não, eu tô falando agora, não tô falando como advogado, não. Tô falando como ser humano também, meu. Jamais eu ia aprovar essa situação e realmente é um caso assim que você vê, caramba, E mano, nesse matou os caso próprios... assim- Não, eu tô mas a falando- gente não pode entrar num plano de Isso, julgamento que eu não. também não sei a vida da Não, pessoa, mas tipo entendeu? assim, não, Pô, mas- teve um caso, mas- ó, você vai lembrar disso. Isso aconteceu lá no Silvina, lá. O menino, se eu não me engano, um menino lá que matou... Eu vou contar, vocês vão saber qual que é a história, vocês me corrigem se eu tô errado, vocês vão lembrar. O Diego sabe de tudo. É o da Atena do Barro? Meu Deus do O céu. menino Mas matou não o pai. podcast. Não, o menino matou o pai lá no Silvina lá, e aí pegaram ele, os populares pegou ele e falou: não, você matou seu pai e tal, como é que você comete um crime desse que não sei o que lá, nós vai te linchar. No momento do linchamento lá, o que aconteceu, o menino falou: peraí, vocês não sabem, meu pai sempre abusou de mim sexualmente desde que... Então, meu, é um negócio louco você Não. entrar nessa questão de julgamento se Não, você mas não veja conhece bem, a história não, da não, pessoa. veja bem, Até eu mesmo tô no falando caso da que- Ristoffen, não, mano. calma. A pessoa dela, cara, eu tô falando assim, a lei tem que ser mais bruta pra essas pessoas. Eu tô falando assim, mais bruta. Sim, tem que mudar a execução. Porque eu tenho que ser mais bruta. Essas pessoas eu acho que não tem que ter saidinha. Essas pessoas têm que ser brutas, tem que isolar ela Mas mesmo. é o Congresso Nacional que tem que fazer, que tem que modificar a legislação, não cabe a nós. Assim, eu sei. Mas vocês, como advogado, falam assim, vocês acham que a lei é certa, tipo, alargar pra eles, tipo assim, pra ela, tipo, vamos falar ali da mulher que matou o pai e a mãe. Tem que ser bruta, cara. É tiração pra população, ver uma pessoa sair no dia de sair Mas tá dia das escrito, mães, você não dos consegue pais. modificar. Ô, Diego, É. eu vou te dar um exemplo aqui, Eu tô ó. falando pra vocês assim. Pra você eu poder tô falando entender. que vai mudar porque nós tá falando Eu sei, isso. Tô falando sim. assim, Ó. mas a minha opinião... Na minha opinião também tinha que mudar, frouxa, pelo menos. tinha que Eu vejo muito. coerente, Ó, né? agora vamos mudar. Tirando desse lado do filho que matou a mãe, da mãe que matou o filho. Eu vejo isso muito no dia a dia. Muito, mas muito mesmo. Assim, o cidadão, ele tá em casa assistindo lá uma novela, ou um filme, ou alguma coisa. Aí vai começar o jornal. Ele tá revoltado lá porque brigou com a mulher brigou com o marido, ele foi mandado embora, tá sem dinheiro. Aí ele vê alguém sendo apresentado na mídia, sendo preso. Seja um político, seja ou até mesmo a polícia foi na casa do vizinho. Aí eles começam a falar assim: bandido! Se a polícia tá na casa do vizinho, aí tem coisa. Às vezes ele fala só uma intimação. É bandido, tem que prender mesmo, tem que deixar preso. Ele veste a máscara da hipocrisia. A vida dá, nega e tira. Um dia isso pode vir bater na porta dele. Eu conheço cidadão que quando ele vê um político, até o próprio vizinho sendo preso, fala assim: tem que matar, tem que prender mesmo. E quando é com o filho dele?
E quando ele toma uma cachaça e dá um tapa na cara da mulher dentro de casa? Ou E a polícia vai lá. alguém na rua. Aí fala, não, tem que ser respeitado o devido processo legal, eu sou inocente. Tem que... É cabível. Quero meu Entendeu? direito, quero meu advogado. Tudo pode até acontecer com você. Quando acontece com você, você para pra poder refletir. Então, por isso que eu falei, Entendeu? Diegão. É que nem vamos dar um exemplo. É perigoso Vamos você dar- estar nesse campo vamos de dar- julgamento vamos dar- e tal, vamos dar um saber o que exemplo a pessoa aqui. fez, o porquê que ela fez. Vamos dar um É exemplo fato. aqui, um exemplo clássico. Vamos dar um exemplo clássico aqui, um exemplo. Só para poder confrontar mesmo. Vamos colocar um exemplo que um adolescente de 17 anos, Júnior, ele foi lá, roubou o seu aparelho telefone. Ele correu, um civil, que é uma pessoa normal, comum, o policial foi lá e matou. Você falou assim, opa, tá certo. Ele roubou o celular, não quis se entregar, ou ele... A polícia foi, mandou ele parar, ele não parou, ele foi atirar na polícia. Tem que morrer mesmo. Roubou, tem que morrer. Tal, etc. E se fosse seu filho, esse adolescente? Você queria que matasse ou que prendesse? Não, peraí. Mas aí vocês estão usando uma coisa contra a outra. Não justifica, ó. Estamos se colocando no lugar do O cara roubou outro. meu celular, eu quero que a polícia Do outro. prende ele. Se ele trocou o tiro com a polícia, infelizmente quem tá no erro? Ele. Ele. Sim, Mas esse é o correto. filho. Eu ensino meu filho a não andar nesse caminho, então não tem uma Sim, comparação. mas não, e se tem uma- fosse, peraí, e se peraí, fosse? calma. E se fosse? Deixa eu explicar, não tem uma comparação, porque se você ficar tudo que a pessoa fazer de errado, você se comparar se fosse você e você, aí fica difícil, mano, porque é o seguinte, eu ensino meu filho o caminho certo. Se mais tarde ele pular pro errado, irmão, e acontecer com ele, infelizmente, cara. É, as eu fiz o meu consequências, papel sim, de correto. pai. Agora, Mas você não, o cara me roubou. você não preferisse o quê? Que prendesse Calma ou aí, que matasse? Que prendesse, lógico. Então. Se ele roubou meu celular, ele tem que ser preso. Ele afrontou a polícia antes, ele tocou a polícia. Que ele tá no Exatamente, errado. mas eu tô tá dando ligado? só uma reflexão Agora, pra você assim, aqui, entendeu? Ah, mas você não pode falar do fulano, porque mas se mais tarde acontecer na sua família? Irmão, se eu não tô errado igual o fulano, eu posso ter minha opinião, sim. Tá ligado? Eu posso ter a democracia, eu posso ter minha opinião. Claro, isso. Se mais tarde acontecer com a minha família, é problema de quem fez. Eu posso ter minha opinião, Pau sim. que dá em exatamente. Chico, tem que bater em Francisco. Certo? Porque eu ensino meus filhos o caminho certo. Filho, ó, você tem que fazer isso e isso. E é o correto. Ó, isso. Sabe mas meu filho fazer errado, Thales? É a consequência, mas é só pra gente poder refletir, entendeu? Não, eu não vou refletir assim, porque aí me deixa amar minha mão e me amorçar, porque é o seguinte, como que eu vou comparar o meu filho com o cara que roubou meu celular? Não. O cara que roubou meu celular, ô polícia, prende, não prendeu, trocou tiro, irmão. Quem tá no erro, cara. Certo? Sim, eu entendo aí a briga perfeitamente. assim, mas se for seu filho? Não, mas não ensinei meu filho, é isso. Eu sei, mas é só uma Se for meu reflexão, filho mais tarde, querido, é só uma irmão, reflexão. foi o caminho que ele quis Pô, traçar. Teve um. É só uma reflexão. Teve um cara que. O Cabrini, quando ele foi entrevistar o maníaco do parque. Eu não sei que o Cabrini. O Cabrini falou o seguinte. Falou pra ele assim, E se alguém estuprasse seu filho? Estuprasse seu filho. Pra questionar o maníaco do parque, né? Você não queria que ele morresse? O maníaco do parque falou pro Cabrini, e se eu fosse o seu filho? Tipo, pro cara refletir nessa É uma nessa reflexão, fita, entendeu? pra ele poder refletir. Tipo assim, peraí. Pra mim, não tô entrando no mérito, que o cara é um monstro, velho. O cara é um monstro. É um monstro, deve estar preso até hoje, nem sei que fim deu esse E cara. vai marcar no Mas que é uma quer. reflexão, entendeu? Porque Isso é uma. pra gente poder eu entendo, mas pensar, né? quando você iguala, vamos supor a reflexão, mas se é seu filho, você tem que ter noção do seu caráter, irmão. Sim. Certo? Mas é difícil. Não. Um exemplo. Não é difícil você ter noção do seu caráter. Não, eu tô tenho falando noção de do você meu. ter noção do caráter, Certo? assim, de você refletir assim, ali, ó, pra você, ó. Ó, Gu, é assim, morreu. Gu, ó. Diego, eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu faço. Meu filho, ensinei, ficou de maior, casado pra seguir o caminho dele, irmão. Se ele fizer errado, infelizmente pode acontecer, truta. Tá ligado? Agora, por um ladrão ir roubar e eu querer comparar com meu filho e achar que tá certo ali, que não pode matar, que não, o cara trocou tiro, tem que morrer, é o polícia. Não, peraí. Isso daí também vai muito do caráter, ó, porque eu já tenho Mas assim, é uma tem reflexão situação- pra você poder Isso, é uma reflexão. entender É que as pessoas cabível. falam assim, ó, É pode cabível. acontecer. E quando acontece com a gente, é um exemplo. Doutor Thales, Diego, Piton. é um assunto sem limite. Esse aí não vai ficar falando. Não, é questão de é- opinião. Não. Mas se liga. É uma reflexão. É legal da audiência, é legal da Ó, audiência. se liga que eu nisso, seguro um pouco. se liga nisso. Isso, ó, 2 casos que apareceu na mídia. Se você procurar, você vai achar.
de uma promotora que o filho foi pego no erro, a promotora bruta. Não, é meu filho, tá no erro nos termos da lei. Nos termos da lei. Porque ela ensinou certo pra ele. Pena dura. Ela que mandou soltar, não foi? Aí, esse caso. Aí a desembargadora, o filho boyzão da desembargadora, com um monte de fuzil e droga no carro, a polícia pegou, prendeu, a desembargadora foi lá. Tráfico privilegiado e a arma... Ela foi pessoalmente na penitenciária e saiu com o filho dela debaixo da asa, irmão. Aí você vai pensar... É uma questão de caráter também. Eu não me coloco no lugar de nenhuma, meu, porque eu não sei se é um filho meu, se eu também não ia ir lá tirar debaixo da cadeia, ou se dentro da minha função de promotor eu ia mandar aprender. Mas é algo igual o Matheus falou, irmão. Nós vai ficar discutindo. Vai pro mau caminho quem quer hoje em dia, Diego. Mas e quando eu falo pra você... Silêncio no tribunal, que o desembargador Diego tá falando. Não, mas é verdade, quando eu falo pra você de uma situação que aconteceu pro país todo, eu não tô julgando ninguém, irmão. É os fatos tá ali, irmão. Julgamento é assim, eu não conheço o Gustavo, eu vou falar da vida dele sem conhecer. É um julgamento. Porque eu não conheço. Não, Diego, agora, quando é fato, irmão. Exatamente. Se é fato. Então, não pode ter uma comparação e mais pra frente você fala assim, não, que é fato. Nós tá indo na tese dela. Ela matou o pai dela, né? Acontecer, aí você lembra de... Mas é fato, irmão, é fato. É um negócio complexo, porque você pode dizer assim, hoje em dia, um exemplo. É complexo. A mãe e o pai pode dar uma educação excelente pro filho, uma excelente educação. Ele pode virar um traficante. Tem um monte. Mas o pai e a mãe errou? O cara boy. O pai e a mãe errou? Deixa eu falar um pouco aqui, querido. Deixa eu falar só um pouco. Fala minha vista. Fala um pouco. Assim, o pai e a mãe pode dar uma excelente educação pro filho. Ele pode virar traficante. Ele pode virar usuário de droga. Ele pode virar bandido. E tem pai e mãe, que eu já vi na prática. O pai viciado em droga, a mãe em bebida. O filho virou policial. O filho virou médico, um exemplo, estudou. É um negócio bem complexo, não dá pra gente poder ficar comparando. Bora, Teus, o que eu coloquei aqui é só uma situação de reflexão, entendeu? Eu mesmo fui criado dentro da favela, minha mãe saía pra trabalhar. A minha mãe saía pra trabalhar e falava assim pra mim e pro meu irmão: eu tô saindo pra trabalhar, se pegar uma coisa de alguém, ou se não for pra escola, se pegar, vai ficar preso, eu não vou botar o pé na delegacia. Se for pra escola e não entrar, no dia da reunião eu vou saber, o cacete come. E eu e meu irmão fui criado assim, com medo. Medo não, respeito também. Da nossa mãe terrível. E na rua de cima de casa, era biqueira de droga. Então, assim, um exemplo. Vai pro mau caminho quem quer. Igual eu falei pra você, igual eu acho, se tem uma repartição, tem crime, o cara tem recuperação. Não tô falando aqui que não tem. Tem. Sim. Mas tem crime que a lei tem que ser mais dura, tudo. Tem que falar assim, não, esse aqui, irmão... A gente vive uma situação de impunidade, né? O pessoal se sente, né? Que se eu se eu deixar frouxo isso daqui, eu tô tirando a população. Então esse daqui tem de ser duro. Esse daqui tem recuperação, tá entendendo? Porque os grandes casos que tá aí no Supremo Tribunal Federal, não foi respeitado o devido processo legal, tem que anular, tem juiz que vai lá e coloca o que tá escrito, né? Aplica. Tem juiz, o ministro que fala assim, se eu fazer isso, o que a sociedade vai achar de mim? Ó, eu acho que hoje a lei é falha. Porque, ó, presta atenção, hein, Gu? Vê se você concorda comigo. Hoje, você foi preso, o pobre foi preso. Bicho. Aí tá na delegacia. Já gerou uma revolta. Ó, então, não. Calma. Não, o problema não é ser pobre. Calma! O pobre foi preso, foi pra delegacia. Chega lá, delegado fala assim, começa a caguetar todo mundo aí, mano. Ele cagueta. Delegado, cagueta aí todo mundo que libera, ele cagueta. Aí o delegado não liberta, ele vai preso, ele morre da cadeia por ser cagueta. O rico já é diferente. O rico, ele vai preso. O delegado fala, você tem é flor privilegiado? Como que é o nome? Não, isso aí é político. Calma. É pra político. Beleza. Eu sou contra, mas tá escrito na Constituição. É a lei, mano. Cagueta, ele cagueta, a pena dele é baixa. Muitas vezes sai, vai ficar preso dentro de casa. E continua com milhões e tá tudo certo. Agora o pobre não, o pobre morre dentro da cadeia porque foi cagueta. Então, a lei é frouxa, mano. Isso não é nem só questão da lei, é questão do sistema mesmo, como funciona. Porque o pobre, ele pegou ele cometeu um crime lá, com uma importância que tem, ele vai preso. Agora, aconteceu o caso em São Bernardo, isso foi uma das discussões que eu tive com o Thales no escritório, de uma situação lá de um cara que matou o outro e tal, sei o quê, por causa de mulher e tal. O cara se apresentou na delegacia. Mas não é, gente. E ele saiu, mano, e é um cara abastado. E eu no escritório falei, não, passou na televisão que ele matou o ex-marido da esposa, né? Isso, eu falei, mano, como esse cara saiu, mano? Eles executaram o cara. Aí o Thales, não,
Entendeu? Mas realmente é umas coisas que causa. Se o falando cara que eu fosse concordo. pobre, irmão. Não. Se ele fosse pobre, ele tava preso, irmão. Ele Essa por é a ser verdade. advogado e ele tinha um advogado por trás que todos, orientou irmão. ele. Não, a lei é igual pra todos. Não é. Tá? É pra todos, O sim. pobre não é. Tá Ó, doido? Oxe. aonde nós acabamos de falar Deveria que ser, né? que o político ele cagueta, ele diminui a pena e vai cumprir caso, e o pobre que cagueta... Aí você tá falando de uma delação premiada, com acordo entre o Ministério Público, o juiz... Mas por que e o pobre não tem isso? Que é perante o juiz e o réu, e o juiz homologa. Porque o pobre não tem. Você já Lógico que fez tem delação casos que premiada tem. em tráfico? É pro pobre, Acho que o cara vai querer fazer o pobre aqui, vai querer... Ô, Diego, uma coisa é o político... Eu duvido se um pobre vai preso e o juiz fala assim, mas cagueta tá. que eu te solto. Ele Mas cagueta e vai embora. Uma coisa é você fazer delação premiada com um político, que um tá amarrado com o outro e um não vai matar o outro. Outra coisa é um pobre fazer delação premiada, entregar o traficante que ele trabalha, alguém de uma organização criminosa. Rapaz, ele não chega nem lá na cadeia. É perigoso no meio do caminho o bonde dele tombar. Então a lei é Entendeu? desigual. Não é a lei desigual, as situações são diferentes. O sistema é desigual. É como trata. A lei é igual pra todos. Mas O como sistema, trata o erro, pobre, o como sistema, trata o o rico é sistema. diferente. O não tem sistema é como, irmão. desigual. Tinha de ser igual, né? Mano, o rico tem condição de pagar advogado Aqui pra é poder bala, orientar. mas aqui tem de lei, Matheus. Tem de sistema, Matheus. É o desembargador, Sistema. desembargador Pitão. Desembargador Pitão Diego. Matielli. Você concorda? Com o sistema? O sistema. Não, É. o sistema é falho, irmão. O cara que acha o sistema legal no Brasil é porque ele tem que vir morar em outro país, porque o sistema é falho, irmão. O sistema pro rico é do jeito e pro pobre é de outro e pronto, nós temos que Não, a lei é igual abaixo. pra todos. Não, A lei é igual sistema, pra no seu todos. sistema. Não, a lei tá ali escrita pra todos, eu entendo que o Dr. Thales tá pontuando aqui, mas, meu, Mas realmente... não é cumprida pra todos. Tem Você não alguma quer ser meu situação- cliente, Mas não? outra coisa, na Você não quer ser meu teórica cliente, não? Eu vou fazer uma mas na faculdade de prática é direito, outra com coisa. 4 anos eu vou ficar como na frente do juiz? 5 anos. Não fica um preso, 5 anos, né? Não Cinco fica um anos. preso. Doutor Thales, antes da política, o que você fazia da vida, meu filho? Antes do quê? Carregava Da cimento política. e areia, eu vi, hein? Muito cimento e eu- areia. Eu trabalhei com... Eu nunca trabalhei na vida, assim, quando eu era menor de idade. Eu olhei carro... Você já foi assessor, né? Assessor. Não, sim. Eu com 9 anos de idade, eu Foi, olhava... não, você trabalha. Trabalha ainda, eu vou explicar. Eu com 9 anos de idade, eu olhava carro lá na Afonso Furtado, Diego, onde a gente mora hoje. E já falava que ia comprar uma casa Pra lá feira, na né? rua e que ia ser advogado. Olha como já tinha visão. Profetizou. Eu já tinha promessa, né, de Deus na minha vida. Eu com 18 anos Mentaliza, eu trabalhei no as coisas Poupa Tempo, acontecem. no Banco do Brasil, né, no correspondente bancário. Depois eu saí. Aí trabalhei 3 meses como ajudante de pedreiro. Quando tava ficando bom, o cara falou assim: você tá ficando bom, eu corri. Aí depois trabalhei É pra numa. você acostumar. Isso é tese, hein? Quantas vezes ele falou, meu, bati marreta pra pagar minha faculdade. Eu vi. Três Aí meses. bateu mesmo, bateu 3 mesmo. meses, Bateu foi os marreta 3 pra pagar meses a mais faculdade. doídos da minha vida, mas graças a Deus foi bom, uma experiência boa. Depois eu fui trabalhar o Fumaça, lá o Paulo César tinha arrumado para mim trabalhar, fazer um bico de porteiro, segurança numa escolinha particular. Fiquei acho que 3 meses, depois eu fui trabalhar numa autopeça, fiquei mais 4 meses, depois eu entrei na política. Eu tava no 2º ano da faculdade, um amigo meu lá na faculdade, o Paulinho, falou assim: você tem que entrar na política, você leva jeito, você é comunicativo. Aí eu com 20 anos de idade apoiei o Oswaldo Camargo, ele já tinha sido vereador por uns 3 mandatos, tinha perdido a eleição, apoiei ele em 2012 e ele ganhou a eleição. Aí em 2013... Gente eu boa, hein? Oswaldo Camargo. fui gente trabalhar boa. com ele. Velhinha, gente boa. Velhinha. Não, 10. pensa, grandes conquistas que tem no Jardim Silvina, Golden Park, Seleta, Vila São José, Das antigas naquela regiões. região, foi ele que conseguiu, ele fez muito pela nossa região. Um homem trabalhador, íntegro, né, de um caráter excepcional. Aí eu trabalhei com o Oswaldo em 2013, virei assessor, aí trabalhei junto Também, com ele. também. A gente se conhece desde os 13 anos de idade. A gente conhece o Diego também, pô. Porque Nós lá do estudou todo Brasília, mundo junto no Brasília, É, pô. Não, todo sim, mundo mas junto. com todo um exemplo. Ele, É. né? Aí a gente trabalhou junto lá no Oswaldo. Aí o Oswaldo, infelizmente, perdeu a eleição, não conseguiu se reeleger. O vice-prefeito atual da cidade, o Marcelo Lima, me chamou para trabalhar com ele no grupo dele. Fui trabalhar, depois fui trabalhar junto com o Ivan. E estamos até hoje trabalhando. O Ivan também está fazendo um grande trabalho na nossa cidade. Na primeira eleição dele, eu não estava com ele, não Gustavo. Ele teve 2.000 e eu acho que 800 e poucos votos. Aí no primeiro ano de mandato dele, a gente foi trabalhar com ele e fazendo um trabalho sério pela cidade, junto com o vice-prefeito Marcelo Lima e o prefeito atual da cidade, o Orlando Morando, também na época era prefeito. O Ivan conseguiu se reeleger com quase 8.000 votos, né? Só das Votação 10 escolas da muito nossa expressiva. região, Ele ele teve triplicou. quase É, 4.000 e poucos votos e fora teve 2.000 e poucos votos. Se eu não tivesse tido nenhum voto na região,
pelo partido que ele estava, ele teria sido eleito da mesma forma. Ele é pé embaixo, cara. Eu vou te falar, eu nunca vi ninguém assim pra trabalhar mais com o Ivan, não, assim, de estar na rua. É das 7 da manhã à meia-noite. E ele tá magrito, viu? Tá. O chão tá. Ele emagreceu uns 20 e poucos quilos, O chão pô. tá fitness. Ele vai estar aqui, Júlio. Eu trabalhei a mesma trajetória que o Thales pontuou. E a gente começou a trabalhar com o Oswaldo Camargo, na assessoria política do Oswaldo Camargo. Depois também trabalhamos com o Ivan. Diferente do Thales, eu fiz estágio. Eu trabalhei em escritório de advocacia de estagiário. E também trabalhei na Procuradoria do Estado de São Paulo de estagiário também. No escritório, eu trabalhei no escritório... Eu vou esquecer o nome do escritório. Era HB, Advogados Associados, salvo engano. Trabalhei nesse escritório... Um mês? Não, fiquei lá mais de um ano. Fiquei lá 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Mas era mais como motoboy. Porque, como eu tinha moto, aí o escritório... Fazer mais os cortes. o escritório me colocava pra ir pra São Paulo, fazer carga de processo e tal. Não aprendi muito lá, entendeu? Aí na Procuradoria do Estado de São Paulo, ali eu aprendi. Mas você desde novo já falou assim, não, você é advogado, trabalhei sempre... Não, então, como começou essa questão da advocacia foi o seguinte... Eu estudei em escola técnica, então a escola técnica ela vai te jogar para uma metalúrgica, para uma montadora. A gente aqui de São Bernardo tem as grandes montadoras e tal. Até a 8ª série eu estudei lá no Brasília, né, com vocês. Estudei lá Não era um aluno aplicado igual eu, mas... Aí depois eu fui estudar eu passei no vestibulinho da ET Jorge Street, lá em São Caetano. Que é uma escola pública que foi fazer o vestibulinho para entrar. E cursei lá o ensino médio e fiz técnico em mecatrônica. Então tava tudo apontando para eventualmente eu estudar engenharia e tal, e fazer trabalho técnico mesmo. Eventualmente procurar serviço numa montadora, nesse tipo de coisa. Só que quando eu fiz o técnico de mecatrônica, cara, eu fiz aquilo para entender o seguinte, não é isso que eu quero pra minha vida, irmão. Eu não curti. Não curti. E minha mãe com o negócio de estudo, irmão, nunca teve... Ela nunca foi em cima, mas era assim... Amigão, se vira, passa, estuda, é nota, senão o chicote estrala. Sua mãe também é advogada, né? Minha mãe é advogada. Só que ela se formou 1 ano, mais ou menos, que ela estudou depois de velha também. Velha não, minha mãe é novíssima. Mas enfim, aí começou assim, fiz o estágio... Tá, saí, como eu falei, não gostei do curso de mecatrônica, decidi que não ia ficar nessa área técnica e tal. E aí, como minha mãe tava cursando direito na época, falei, vou fazer direito também, vamos ver o que dá aí. E aí começamos junto aí a trajetória, começamos a advogar. E graças a Deus aí já tem 6 anos aí que estamos na advocacia. A gente trabalhava na Câmara na época e tava aquela novela no auge, noveleiro, hein? Salve Jorge. Não, é noveleiro Salve demais, Jorge, né? Aqui. Que era Giovanna Antonelli, que ela era uma delegada casada com o Estênio Garcia, O bicho é bom, novela, hein? que era o Alexandre Nero, né? E tinha o escritório de advocacia top, né? A gente falava assim, a gente tem que ser advogado igual o Estênio, que era o Alexandre Porque, Nero na época novela. era o seguinte, na época a gente estudava, entendeu? E trabalhava no Oswaldo. E querendo ou não, a gente não é... Você estudava e o Thales também já. Nós dois na advocacia, não, nós vai se formar No e mesmo nós vai... ano, tipo, E já sonhando junto. E já indo junto. Vendo a novela e sonhando. E o seguinte, naquela... a gente deve muito à questão política aqui, porque foi onde a gente começou a nossa vida, mas... nós não pode depender de política, não. Nós tem que terminar a faculdade, pelo amor de Deus, meu. E acha só essa conversa, não pode depender, não. Tem que Você viu aquele estudar. advogado da Tem que novela estudar, hoje, tem que tá estudar, onde, tem que cara? estudar. E nós dois nessa meta. A gente tá aqui, dirigia e tal, fazia o trampo todo mais dia manual faculdade, e tal, todo sei o que, faculdade, estágio, fazendo as coisas de... A gente não pode depender disso. É bom, a gente agradece todas as oportunidades que nós teve. Conhecemos pessoas extraordinárias, outras nem tantos. Mas Aprendizado, né? É muito aprendizado. E é o seguinte, a gente não pode depender disso. Enquanto a política não se tornar a segunda renda, a gente não vai parar de estudar e trabalhar. Até que ela se torne a segunda renda. Entendeu? E isso não é porque o trabalho político ele é menos importante do que a advocacia. Mas é o que a nossa profissão é que a gente tem que valorizar. Não é certeza, é incerteza. É incerteza, Você tem exatamente, bastante né? foco, né, Gustavo? Tem que ter foco, Tem que ter Deixa foco. aí um conselho aí pra quem quer Pra quem virar quer. advogado, um conselho de Pra quem vocês quer aí. ser o quê? Advogado? Bora.
Tem que ler tudo, até receita de bolo, revista de fofoca, ler tudo. Tem que ler, tem que ter uma visão ampla da vida. Gostar de gente, não adianta querer ser advogado e não gostar de gente, não cumprimentar o vizinho, ir no mercado comprar, não dar boa tarde, boa noite, bom dia pro caixa ou pro funcionário, tem que gostar de gente. Tem muita gente que fala assim, eu quero ser advogado, mas não conversa com ninguém, não conversa com o próprio vizinho. Entendeu? Tem que gostar de gente e gostar de ler. E não pensa assim que a gente vai pra audiência lá, um exemplo, e chega lá de paraquedas. Não. A gente, quando vai pra audiência, tem um processo. O juiz sabe muito de direito, o promotor também. Mas a gente também sabe tudo que tá no processo ali. Se você perguntar onde tá tal folha tal, número 40, FA, que é a ficha de antecedentes criminais, no caso do processo criminal, folha 18, o documento juntado, tal. No depoimento falou isso, na delegacia é estudo diário. Eu não fico um dia sequer sem ler. É isso. É foco. Atualizando. Tem que conhecimento, né? Tem que buscar conhecimento. E assim, cara, o que eu vejo às vezes também com a pessoa que quer iniciar, quer cursar o curso de Direito e sonha eventualmente numa carreira jurídica, o legal da carreira jurídica é que a gente chama de 360. Você pode apontar para vários lados quando você está na faculdade. Você pode ir para uma carreira policial para você ser delegado, para você ser escrivão, para você trabalhar no Ministério Público, que também é uma carreira jurídica, tudo tem que ter direito. Né? Você pode ir para a questão da magistratura, para você poder ser juiz, entendeu? Você pode ir para ser defensor público, para você poder ser procurador do estado, então procurador do município. Então é uma carreira, advogado em todas as áreas que você pode se especializar. Então é uma área, cara, onde a sua visão abre assim, ó. Quando você tá fazendo o curso de Direito, se realmente você for empenhado e tiver com sangue ali, com tesão na coisa mesmo pra acontecer, a sua visão abre, entendeu? E aí é só você focar no que você quer. Eu quero concurso, eu vou fazer concurso público porque eu quero ser um juiz. Desde quando você entrou na faculdade, entrou com esse foco, desde o primeiro ano já começa a estudar, velho. Não perde tempo. Mas se o cara virar um juiz ou um promotor, um delegado, etc., ele pode também advogar ou não? Não né? Pode. É incompatível com a profissão. Né? Aí, eventualmente, o que acontece normalmente, quando essas pessoas eles se aposentam na sua profissão, né? Aí eles geralmente fazem a prova para ser inscrito no quadro de advogados e aí passam a advogar, mas só depois de aposentado, só depois. E o Mateus, junto não pode, entendeu? O Matheus tinha falado, né, sobre que hoje em dia as pessoas montam comércio, né, empreendedorismo. A advocacia também é empreendimento, embora você presta um serviço que seja nobre, mas não deixa de ser um empreendimento, você tem que empreender. A gente empreende lá no nosso escritório, entendeu? É uma empresa, tem funcionário, tem gasto. Por isso lá é bastante. Lá eu vejo sua agenda. Tem credibilidade, filho, porque se não tiver também. Vocês isso. Têm lá, vocês têm, porque é lotado de vocês. Ô Diego, na área criminal eu falo, pela liberdade você deve arriscar até a sua própria vida. Acho que o bem mais precioso que o ser humano pode ter é a sua liberdade. Você poder sair daqui agora dessa sala, falar assim, eu vou usar o banheiro, eu vou tomar um café, eu vou correr na rua, eu quero dormir naquela calçada, um exemplo, você pode. E você preso? Dependendo do local que você estiver, você tem que pedir licença para ir no banheiro. Se você sentir vontade de tomar uma Coca-Cola, você não vai tomar porque não pode. Se você sentir vontade de cortar o seu cabelo de um jeito, você não pode. Tá repreendido. Entendeu? Tá amarrado. A coisa que o ser humano deve prezar mais na vida dele é a liberdade. Então, por isso que tem que andar certo, trabalhar, ser honesto, fazer as coisas correto, entendeu? Para não se deparar com uma prisão. E ainda pode acontecer ainda, né? Você tá certo ainda, Deus me perdoe. A cadeia é o inferno na terra. Né? É o calabouço. E vocês dois, tem muita gente que liga pra vocês dois pra pedir favorzinho, tipo assim, ô Thales, amizade. Eu tô com essa. Tira essa dúvida pra mim. Ô Gu, tira essa dúvida pra mim. Aí eu que retorno. Muita gente também liga lá pedindo. Aí você tira essa ajuda. Aí você tira essa dúvida pra pessoa. Aí você tira essa dúvida. Aí daqui a pouco você sabe que a pessoa tá com outro advogado no caso. É normal. A gente acaba aprendendo a lidar. No começo de carreira, é difícil lidar com essas situações. Mas conforme você vai trabalhando, conforme você vai lidando com essas situações, você começa a criar uma casca, você começa a criar, você começa a ficar com a malícia da coisa. Então a gente sabe lidar já com essa situação. E a advocacia é tempo, a gente ela sabe, consome. Exatamente. Então, qual que é a ideia? De repente tem um advogado novo assistindo o podcast aqui e tá com esse problema. Todo mundo... É uma dúvida. É uma dúvida desse processo. Sabe qual que é o seguinte?
você dá a informação parcial. Faz isso, você não dá todo o jogo pra ela. Você dá meio jogo. Ela vai perguntar de novo, você dá meio jogo. Na terceira, vamos marcar uma consulta? É tanto a consulta. Pix, entendeu? Pix. Então, você vai começando a ficar com a malícia, vai começando a entender como faz isso. Ah, doutor, eu entrei com o advogado tá me enrolando, o processo não anda, dá uma olhada no processo pra mim? Posso olhar o seu processo, posso fazer um parecer sobre o processo, que o processo é público, posso olhar. Mas antes, conversa com o seu advogado. Caso ele não te dê a atenção necessária, você volta a me procurar, o Pix é esse, é tanto, eu vejo o seu processo, irmão. E poucas ideias. Não, tempo é dinheiro, meu amigão. É poucas ideias, o Thales deve passar bastante isso aí também. Ah, mas não tem como, a gente com trabalhar na política, é os Pix tá caindo? O pessoal fica metendo louco também assim, Otávio. Não, eu cobro. Processo olha, Diego, eu tô assim. Como é que a gente ia cobrar os clientes aqui, né? Nós vamos pegar um podcast uma hora aqui só pra fazer. É sua chance, irmão. Liga lá pro Ramon e manda ele passar o caderno lá e ver quem tá aí atrás nos honorários. Desse tempo todo que a gente tá advogando na área criminal e de alguns processos, eu acho que eu junto com ele, se a gente tomou um calote de 15 mil, foi muito. O cara não pagou, não quis. Às vezes a gente contratou, chegou ali, ficou desempregado, não conseguiu pagar. A gente tende. Tem outros que não pagam porque não quer pagar é mau mesmo. caráter mesmo. Eu sou igual minha mãe e meu pai. Se eu devo, eu pago. E se eu não tenho como pagar no dia, eu vou lá e dou uma satisfação. Mas parcelo 10 vezes. Eu honro as minhas dívidas, não gosto de dever ninguém. Vamos dar um exemplo. Você vende marmita. Como que eu vou lá, vou comprar uma marmita sua e não vou pagar? Você tem funcionário, você tem fornecedor, você tem filho para poder sustentar, entendeu? Você tem água, luz. Então, assim, eu procuro, quando as pessoas começam a ligar para poder tirar uma dúvida ou coisa do tipo, muitas vezes é pessoa que não tem condições, né? Não é leiga no assunto. Eu atendo com toda a paciência do mundo, marco às vezes até um horário lá no escritório, explico. Tem gente que acha porque pagou advogado lá, pagou 20, 30 mil e o filho não saiu, aí acha que o advogado não trabalhou. Eu falo, eu não posso dar palpite de processo que tem advogado constituído, né? Nos autos. Para mim poder dar palpite, eu tinha que ser um advogado habilitado nos autos. Você não quer ir lá e conversar com o advogado, tal, etc. E às vezes a pessoa insiste, eu vou lá e cobro o valor da consulta lá para poder dar um parecer jurídico. Aí você vai pegar o processo, você vai olhar, um exemplo, o advogado trabalhou demais no processo. O advogado fez liberdade provisória, revogação da preventiva, fez defesa prévia, fez audiência, né? Mas infelizmente o sujeito, que é o cliente do advogado, tem antecedentes criminais. Então ele não vai sair, mas o advogado fez tudo. As pessoas acham que a advocacia é atividade fim. Eu quero fazer uma plástica para diminuir o tamanho do meu nariz. Um exemplo, você vai e faz. Falou, né? A advocacia é atividade meio. É atividade meio. Você vai trabalhar, você vai cobrar pela prestação do seu serviço. E você vai atuar conforme se a pena é para poder ficar. Se ele fazer dessa forma, a pena é grande. Se ele confessar, a pena diminuir. Você vai dali, você vai fazer atividade meu, porque não depende só de você. Depende do advogado, também para trabalhar, mas depende dos antecedentes do réu, do promotor, do juiz, das provas que tem aos autos, nas testemunhas. São muitas variáveis, né? Não é uma ciência exata. Então tem que tomar realmente cuidado com essas questões aí. E, cara, a questão de inadimplência, de receber, eu acho que é igual para todo mundo que presta serviço, todo mundo que tem um comércio, sofre com essa questão e a gente vai lidando no dia a dia aí da melhor forma. Isso acontece e... Não tem como ir outra. É o que a gente fala, o escritório é uma empresa. É uma empresa. A gente só tem problema com filho quem tem filho. Só tem problema com empresa quem tem empresa, entendeu? Só tem problema com carro quem tem carro. Então, conforme você vai... No começo, você começa todo desajeitado, sem ter noção de nada. Mas no começo, que vai pegando experiência ali, no decorrer dos anos, você vai se adaptando, você vai ajustando, você não vai cometendo gaiato, os mesmos erros. Que nem a gente já prestou serviço sem fazer contrato de honorários. Hoje não. Todo serviço que é prestado... Você vai colocando procedimento para poder... Tudo contratinho, tudo certinho, né? Tudo certinho. E aonde fica o escritório? Deixa aí o endereço que o pessoal tá assistindo aí. Rua Jurubatuba, 1350, sala 409, frente à Biblioteca Monteiro Lobato. Lima Fernandes Advogados. @Lima Fernandes ADV. @Lima Fernandes ADV é o Instagram. Nós somos em 4, né?
Logo vão ser 5, né? Isso. Eu, Gustavo. Tem que fazer menção. Fazer menção à doutora Terezinha, né? que é minha mãe, fazer menção à doutora Júlia, Porreta, que trabalha com a gente, sobe na mesa, braba, guerreira, pé na combativa, pé na porta, combativa. E o doutor Ramon, que já passou na OAB, tá concluindo o curso. Também vai compor. Ele também é o quê? Trabalhista? Antes vai ajudar a gente, porque ele é trabalhista. Do exame de ordem foi aprovado um menino extremamente talentoso, o Ramon, né? Vai ser educado. Vai ser um ótimo advogado, se Deus quiser. Deus abençoe ele. Quem precisar aí, pessoal, de advogado, ó, 2 pessoas aí, 100% capacitado mas tem que mandar o Pix, hein? Então, dá aquela entrada, fazemos suaves parcelas. Entrada, né, pros meninos. Ô, Thales, ô, Gu, eu quero agradecer vocês dois, viu? Por ter aceitado o nosso convite. Deus abençoe de verdade. Foi um prazer passar uma tarde linda e maravilhosa, agradável com você aqui hoje. Acabou de chegar aí o frango de quintal, ó. Eu quero agradecer você e o Gu. Diegão, obrigado. Matheus, obrigado. Satisfação prazer conhecer você, Matheus, hoje. Diegão, de longa data. Foi um prazer estar aqui. Parabéns pelo podcast. Continuem. Vai dar certo e a gente tá acompanhando e, na medida do possível, divulgando também para nossos familiares, para os pessoal que tá próximo, que isso aqui vai virar. Em nome de Jesus. Amém, eu recebo. Obrigado pelo convite, tá? Que Deus abençoe você, Matheus, o Diego. Tamo junto. Foi um prazer estar aqui nessa tarde, discutindo sobre diversos temas da advocacia. Espero que você também possa fazer convite para outros empreendedores do bairro também, para poder vir aqui explicar como que é como que é o dia a dia da área que ele trabalha, né, ou da empresa dele, e que sirva de exemplo, ou até para uma pessoa mesmo que está querendo estudar direito ou abrir um comércio, ela vem aqui, escuta uma experiência de uma pessoa, aplica na vida dela, na vida não tem nada fácil, tudo na vida é conquistado através de muito suor, trabalho e dedicação, perseverança e fé em Deus. Se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar, entendeu? Obrigado. Tá ali sempre falando bonito. Esse cara é sensacional. Ele é top, brabo demais. E eu quero agradecer e falar que as portas estão abertas, se vocês quiserem aparecer, viu? Não. Fica à vontade. Sempre é bom conversar com vocês. Vai falar alguma coisa, Matheus? Só mesmo, satisfação mesmo. Meus brothers aí encostou aí. É nóis. É isso, Matheus. Pessoal, obrigado. Deus abençoe a todos. Ó, quem ainda não se inscreveu lá no canal, dá uma atenção aí, se inscreve, ativa o sininho lá pra ficar por dentro aí de tudo. Dá aquele like, curte, compartilha e comenta. Arroba nós na fita no Instagram. Tamo junto, forte abraço. É nóis, é nóis.